Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E a música que eu escolhi estar aqui compartilhando com vocês no dia de hoje se chama Slow Burn, da banda Atrio, né? Slow Burn quer dizer queimagem lenta, né? Queimação lenta. Agora até me faltou o jeito certo de conjugar o verbo, né? Mas slow burn é algo que está queimando devagar, né? Slow é devagar, né? E burn é uma chama, então algo que queima devagar, arde lentamente, digamos assim, né? E essa banda Atro é uma banda que eu já trouxe a análise de uma música deles aqui num programa sem contexto, lá no programa sem contexto número 73, então já faz mais de um ano, já faz mais de 100 programas, né? Essa é a segunda música que eu escolhi estar compartilhando, e é uma banda, assim, basicamente de metalcore, tá ligado? E esse álbum deles aqui, né? Que é um álbum de 2007, um álbum que já tem 15 anos, portanto, né, que é um álbum chamado Lead Sales Paper Anchor, né? E eu acho um álbum muito foda, é um dos meus álbuns favoritos dessa banda, né? É uma daquelas bandas que eu não me atualizei ao longo do tempo, eu conheço poucos álbuns, mas esses poucos que eu conheço, eu gosto pra caralho, né? E daí, essa música aqui também eu acho, assim, uma das melhores músicas da banda, né? Que tem várias músicas que eu gosto muito, né? Eu não sei, assim, se eu consideraria Atrio uma das minhas bandas favoritas, mas com certeza várias das músicas que eles compuseram, quando eu penso nelas e quando eu ouço elas ainda, eu penso, nossa, essa música é muito boa, muito foda, né? Então eu acho que eles são uma versão, tipo, um excelente exemplo de uma boa banda de metalcore, e bem de uma parte do metalcore que era aquela que era muito, assim, criticada por até pessoal do rock e do metal que se recusava a aderir aos novos gêneros, né? Subgêneros do metal, digamos assim, porque, né, era uma daquelas bandas que o foco deles realmente era a parte, assim, a letra, a mensagem, a parte artística, sabe? E não necessariamente o instrumental. E com isso eu não quero dizer que o instrumental seja ruim de maneira nenhuma, porque honestamente eu não acho, sabe? Até hoje, quando eu ouço e quando eu presto atenção nos instrumentos, eu adoro como que eles montam, mas, né, não é que nem o thrash metal ou heavy metal e até algumas outras músicas do metalcore que dão bastante prioridade pro instrumental, né? A bateria, a guitarra principalmente e tudo mais, mas assim, os instrumentos ainda estão fazendo parte, tipo, estão sendo muito bem utilizados, obviamente, entendeu? E é uma música que tem, né, o vocal limpo, ele tem os gritos também, né, que é característico do metalcore, né? Os berros, o scream, o screamo, como vocês quiserem chamar e tudo mais. E ainda por cima uma mensagem assim que, na minha opinião, eu acho a letra muito boa, mas ela é bem assim, ela é bem pessoal e metafórica, no sentido assim que acredito que várias pessoas vão poder associar com momentos ruins de suas vidas, por exemplo, né? Porque não tá criando, tipo assim, não estabelece com definição o que colocou o eu lírico naquela situação. Só dá pra entender que é alguém que tá lidando com uma situação pessoal difícil, tá ligado? Que daí tu pode também associar com vários tipos de problemas, várias espécies de dificuldades que a gente enfrenta. Então agora vamos seguir para a letra dela, dessa música Slow Burn, e depois eu comento um pouco mais sobre isso daí, né? É uma música muito bacana, né? Já vou dizer para indicar, né, nesse começo aqui. Se tu nunca ouviu essa música, se tu gosta de metalcore, vai lá e ouve. Se tu não gosta também, vai lá e ouvir algo diferente, não vai ser o fim do mundo, né? Tem 3 minutos e 30, mas tem grito, tem berro, tem vocal limpo também, né? Mas ainda assim, cara, o que custa experimentar, né? Então agora eu vou fazer aquela tradução da letra aqui pra vocês. A primeira estrofe da música começa assim, ó. Ah, começa com uma chama sombria, brilhante, né? Então já começa um bagulho assim meio metafórico, uma chama sombria, brilhante, como assim, uma chama negra, né? Uma chama escura. Isso é um negócio que a gente vê bastante assim na ficção, né? Em obras de ficção, em jogos, em animes, esse tipo de coisa. Tu enxerga chamas sombrias, mas na vida real não é comum tu botar os olhos numa chama que é preta, né? E depois ele persiste nessa mesma narrativa, né, sabe? Ele segue assim, dizendo assim, algo preto está queimando para fora de mim, né? Então dá pra te entender realmente algo assim metafórico, né? Algo sombrio, uma chama realmente, né? Preta saindo para fora do corpo do cara, digamos assim, né? Daí ele adiciona falando assim, ó, cauterizando a pele, dor é tudo que eu sinto, cicatrizes é tudo que eu vejo, né? Então já começa algo assim forte, né? Digamos assim. E depois daí começa os gritos propriamente dito, né? E o vocalista segue cantando assim, ó. Oh não, as chamas estão queimando o meu interior de novo.
o que eu posso fazer para silenciar o meu desejo essa noite? Né? Daí, o que que é esse desejo e por que que ele gostaria de silenciá-lo? Aí a gente já pode também, né, estabelecer isso de acordo com o que tu achar melhor, né? Eu enfrento a razão consumidora e deixo todas as cinzas lá. Você não vai, essa frase que eu tenho dificuldade para traduzir. You won't catch me for granting my decision. Você não vai me pegar por assegurar a minha decisão ou garantir a minha decisão. Eu não sei muito bem, né, como é que seria a melhor forma de traduzir. Mas depois ele canta essa frase, tipo, eu gosto muito do jeito que ele canta a frase que ele vai cantar a seguir, e eu também gosto muito da frase em si, sabe? Mas essa é a razão que, tipo, a primeira vez que eu ouvi essa música eu me apaixonei por essa parte especificamente da letra, sabe? E até hoje tem o mesmo efeito, que daí ele canta assim, ó. Eu não posso continuar dizendo para mim o que eu quero ouvir. Eu não posso apenas fechar os meus olhos. Né? Então essa daí é também uma frase que, sei lá, de tempos em tempos ela acaba se tornando forte de novo, tá ligado? Essa frase de eu não posso continuar falando para mim mesmo o que eu quero ouvir, né? Eu não posso fechar os meus olhos, né? E depois ele canta o refrão. Depois que ele canta essa frase, né, essa frase, digamos, é um pré-refrão praticamente, né? E daí o refrão ele canta assim, ó. Que daí é com um vocal limpo cantado, mas depois geralmente o vocalista que faz os gritos, ele faz o back vocal nesse momento, né? Embora ele também cante várias das estrofes também e tudo mais, né? É realmente uma música que tem bastante dueto, tá ligado? Que é um elemento que eu costumo gostar em qualquer banda, na verdade. Né? Daí ele canta assim, ó. E eu sei que isso está me matando. E isso está envenenando o melhor em mim. Mas quando eu digo que eu não quero acreditar, então me deixe lhe dizer garoto, né? Tell you boy, tell you boy. Então me deixe lhe dizer garoto sobre as mentiras que eu lhe dero, né? Ou as mentiras que eu mostro, sabe? Algo desse tipo assim. Então, né? É um refrão bem bacana também, mas bem sombrio e pessoal também, assim, de certa forma, né? Depois ele volta para outra estrofe da música, né? Que eu gosto também de... Ela tem até uma estrutura bem, sei lá, bem original, tá ligado? Eu não consigo associar ela com outra música, a não ser com ela mesma, sabe? Da forma que as estrofes começam e terminam e tudo mais, né? E daí essa segunda estrofe começa assim, ó. É assim que isso te mata, né? É assim que isso te mata. O, That is how it kills. Não, é assim que mata, né? Ou é assim que isso te mata, não sei como é que ficaria melhor, né? Eu tenho algumas chamas e gasolina. Dentes quebrados substituem as memórias que foram as memórias que foram apagadas na minha cabeça, né? Daí tu fica assim, dentes quebrados substituem. Então, realmente é um bagulho mais metafórico, né? Dentes quebrados, né? Ele fala, destroços de uma explosão geralmente me jogam até o chão, né? Daí se toda flor é um back vocal gritado daí e tal. Que essa parte está sendo cantada pelo vocalista que canta com vocal limpo, né? Depois ele termina falando assim: eu sei que já acabou, mas eu não posso ir para casa essa noite. Depois ele prossegue cantando assim: que já agora começa uma nova estrofe, bem dizendo, que e eu me sinto tão vazio quanto eu me sentia na noite anterior. Sinto aquela dor e ainda assim eu estou aqui pedindo por mais. Com pensamentos que estão borbulhando de maneira masoquista e niilista, né? Ele fala especificamente essas duas expressões. A minha vida está uma bagunça, ou a minha vida está uma confusão, minha vida está uma merda, como você preferir, né? My life is a mess, né? Minha vida está uma bagunça e eu não consigo encontrar um jeito de consertá-la, né? Então é bem específica, né? Dá pra te enxergar alguém que tá completamente ferrado, fudido, e sabe que tá ferrado e fudido, mas depois de saber que está ferrado e fudido, é difícil tu sair do ponto de estar ferrado e fudido. Então, por isso que é uma letra que eu realmente acho uma boa letra em ser o que ela quer ser, né? Que é uma letra dramática, né? Uma letra, assim, de conflito pessoal interno, né? E associável. Eu imagino que, se eu consigo interpretar na minha vida essa letra, eu imagino que outras pessoas também, né? De alguma maneira, tu já deve ter pensado em coisas remotamente similar a isso num ponto que outro, né? Depois ele canta aquela parte, né, que é o pré-refrão da música, que eu falei pra vocês, que é a parte que eu me apaixonei pela música instantaneamente, né? Eu não posso continuar falando pra mim mesmo aquilo que eu quero ouvir. Eu não posso apenas fechar os meus olhos. Aí dessa vez ele vem no back vocal falando assim, fechar os meus olhos, a porra dos meus olhos, né? My fucking eyes, né? A última parte.
Depois ele canta o refrão, né? Que eu vou ler mais uma vez, né? Só que na verdade eu vou deixar pra ler a última vez, né? Porque ele vai cantar o refrão agora e depois disso vai vir pra parte que seria a bridge, que realmente é uma bridge que também ela entra muito perto do refrão ali, sabe? É uma bridge que nem chega também. É uma música até mais ou menos curta, né? 3 minutos e 30. Sei que pra hoje em dia 3 minutos e 30 já é uma música longa, não é mais uma música curta, né? Mas ela é bem preenchida, tá ligado? Realmente não tem muito vácuo, não, né? Geralmente não tem muita brecha pra instrumental mesmo, né? Mas enfim, aí essa parte que seria a bridge, ele canta assim, ó. Dá pra dizer que é bridge, sim, senhor. Né? Mas ele fala assim, me chamando de volta. As trevas estão alcançando a minha alma e eu estou cheio de autodesconfiança, sabe? Self-doubt, né? É, autoquestionamento sobre si mesmo, digamos assim, sabe? Estou cheio de autodesconfiança, né? Dele rastejando pra mim. Ah, a minha vontade de lutar vai ser muito mais do que o suficiente enquanto os outros vão se deitar, né? Aí eu não sei também o que os outros vão se deitar, o que isso quer dizer especificamente, mas é isso que ele fala, né? While others will lay down, né? Enquanto os outros vão se deitar, né? Depois a última frase que ele canta também eu acho interessante, que ele fala assim, ó, as coisas são apenas tão sombrias quanto você faz elas parecer. Né? Então também dá pra ver que, tipo, apesar de ela manter o teor nada, tipo, não digo nada positivo que essa música tem, né? Dá pra gente interpretar como, assim, até uma mensagem aquela, assim, de que, né, o primeiro passo para conseguir enfrentar as coisas é tu conseguir dimensionar elas a algo que tu consegue enfrentá-las de fato, né? É isso que eu consigo entender quando tu diz isso. As coisas são tão sombrias quando tu faz elas parecer, né? Que quanto mais sombrio o cenário for para ti mesmo e tu descrever para ti mesmo, mais difícil vai ser tu conseguir fazer algo a respeito, né? Então, acho que é isso que ele quer dizer com essa última frase. E depois ele canta o refrão, né? Que daí ele fala: E eu sei que está me matando e está envenenando o melhor em mim. Mas quando eu digo que eu não quero acreditar, me deixe lhe dizer, garoto, sobre as mentiras que eu mostro. Né, ou as mentiras que eu liderei, né? About the lies I led. Né? Led. L-E-A-D. Então, é isso aí, cara. A música Slow Burn da banda Atrio. Honestamente, eu considero essa música muito foda, sabe? Eu acho ela muito legal, muito bacana. Eu gosto de como ela soa, mas o ponto alto pra mim é realmente, assim, a letra, né? Sabe? E a letra, assim, da forma que ela foi montada, entregue, interpretada, com um coletivo dos instrumentos, sabe? Não é um texto, sabe? Porque, tipo assim, não dá pra desvencilhar uma coisa da outra, tá ligado? Eu não posso dizer que se fosse só um texto, se fosse só um poema, eu ia dizer, não, essa letra é incrível, mudou minha vida. Provavelmente não, mas não é uma letra. Tipo, não é um poema, sabe? É uma música. Então, mas eu gosto então dela, assim, do que ela passa, eu acho que ela consegue ser uma música que atende, tipo assim, a expectativa e atende, tipo assim, a intenção, sabe? Proposta dos artistas que falaram, olha, vamos criar uma música com essa ideia, com essa mensagem e tudo mais, e eu gosto dela bastante, sabe? Acho bem incrível. Mas vamos lá, agora está concluída a parte musical deste programa, né? Vamos seguir certo, hoje eu vou seguir várias anotações, porque é um daqueles programas sem contexto bem livre, porque eu já tô com várias coisas aqui que eu vou anotando, e eu penso, bom, algum momento tem que falar sobre essas coisas, sabe? Não adianta só anotar, tem que falar. Então, algumas dessas coisas aqui, tipo, né? Não que eu me importe de ser nada assim, tipo, totalmente aleatório, né? Quem me acompanha sabe que do nada, olha, o Renan vai começar falando sobre algum bagulho que ele pode ou não pode ter me mencionado previamente, e era isso. Né? Então, realmente vai ser mais ou menos isso daí, porque são anotações minhas que eu fiz há muito tempo atrás, tipo, outras nem tanto assim, só que daí eu vou associando uma coisa com a outra, porque eu acho, eu entro nesse assunto, ele vai me desembocar nesse outro, tá ligado? Eu posso ir navegando de um lado pro outro e chegar até o final de um programa de 1h30, digamos assim, né? Então, uma das coisas que eu tinha anotado para discorrer a respeito num programa sem contexto é falar sobre o fato de que o Brasil é um país tido como muito mais adepto ao uso da internet do que a maioria dos outros países do mundo, e o que isso pode dizer sobre nós, né? Enquanto nação, enquanto coletivo, enquanto formação de sociedade também, tá ligado? Porque assim, essa é uma formação, né,
quem nunca tinha pensado sobre isso é uma coisa que eu tô te falando, né? Tô te falando aqui, né? Eu já vi mais de uma fonte, mais de uma pessoa diferente, falando que o brasileiro, né, consome mais internet do que a maioria das outras pessoas do mundo, sabe? E quando eu digo a maioria, não é todo mundo, não é todos os lugares do mundo, blá blá blá, mas, né, eu já vi várias pessoas variadas falando assim, por exemplo, vários europeus utilizam menos a internet, sabe? Utilizam menos as redes sociais, utilizam menos o Google, utilizam menos o YouTube, e não que essas coisas não sejam populares em outros países, sabe? Tipo, os Estados Unidos também usam muita rede social, sabe? Não é à toa que os vídeos em inglês ainda são muito mais, assim, tem muito mais visualização do que o conteúdo em português, né? Porque o inglês é falado mundialmente, mas porque os países que são nativos, falantes da língua norte-americana, consomem muito conteúdo também, né? Então, tipo, mas é principalmente Estados Unidos, imagino que o Canadá também deve ter bastante consumo, sabe? Mas eu sei que tem vários países da Europa, sabe? E tem várias, todas aquelas questões, assim, de que tem vários países da Europa que tem uma demografia mais velha, sabe? Tipo assim, proporcionalmente falando, sabe? Tem um número elevado da população, né? Em questão de proporção que é idoso em comparação ao Brasil e outros países, por exemplo. Então, o Brasil tem muitos jovens, entendeu? Muitos adolescentes, muitos jovens adultos, uma geração, esse pessoal que está sujeito, né, propenso a fazer uso da internet e tudo mais. Então, assim, o brasileiro médio, tá ligado? O brasileiro médio, se é que dá para criar esse ser assim, né, pra gente fazer esse exercício de reflexão. Digamos que existe um brasileiro médio e o brasileiro médio usa mais a internet do que a maioria das outras pessoas do mundo, sabe? De várias nações por várias questões, tá ligado? Tem outros países que as pessoas têm menos acesso à internet, sabe? Eles usariam tanto a internet quanto o brasileiro se eles tivessem acesso à internet, mas eles não têm, tá ligado? Então, tipo assim, essa é uma daquelas características assim, típicas brasileiras, sabe? Nos colocam num ponto interessante dessa questão global, tá ligado? O fato da gente estar nesse momento, tipo, da gente estar nessa questão financeira específica e social e cultural nos fez ser esse país que é assim, ó, tipo, predomina na internet a ponto também, cara, a ponto também de, né, fazer um comparativo agora oposto, assim como eu falei que os vídeos em inglês, né, com conteúdo em inglês bomba mais do que o conteúdo em português, sabe? Ainda é incrível quanto que conteúdos em português e o português falado no Brasil fazem números gigantescos, porque quando tu vê conteúdo brasileiro com aqueles views, cara, a grande maioria é de pessoas do Brasil. E sim, eu sei muito bem que o Brasil, por ele ter esse grande número populacional, sabe? A gente se tornou praticamente um polo internacional do conteúdo português mundial, basicamente, tá ligado? Porque assim, tem uns 30 países no mundo que falam português, até onde eu sei, sabe? Como o idioma oficial, né? E todos esses países, tirando o Brasil, no caso, né? Eles deveriam, em teoria, eles deveriam ser mais assemelhados com o português de Portugal, porque, né, é a origem de todos os idiomas, né, de todos os portugueses falados no mundo é o português de Portugal, né? Só que o nosso português aqui do Brasil já é bem diferente, tipo assim, não bem diferente, mas vocês, né, conseguem entender o que eu tô querendo sugerir, né? É o português do Brasil já, tipo, né, na hora de fazer legendas, por exemplo, existe português do Brasil e português de Portugal por razões óbvias, né? Mas o ponto, cara, é que assim, quando um conteúdo em português do Brasil bomba na internet com números gigantescos, com muitas views, sabe? Milhões, milhões, milhões. Ainda assim, cara, por questão proporcional, a grande maioria daqueles views vem de brasileiros vivendo no nosso país, tá ligado? Então, assim, essa é outra questão que pode ser mais, assim, ponto referencial de base, até para tu ter uma noção do que o brasileiro observou, tipo assim, e quando eu digo o brasileiro, não é todo brasileiro, blá blá blá, mas o povo brasileiro que usa a internet e tem um certo interesse em ver algum conteúdo, sabe? Porque, né, o grosso daqueles números, cara, é de pessoas do Brasil, por questão assim, de que o Brasil é um país gigantesco, tipo assim, é o maior país com falantes de português, até onde eu sei, tá ligado? Tipo assim, em questão do Brasil e Portugal não é nenhuma comparação, né? Eu não sei na ponta da língua qual é a população de Portugal, mas tipo assim, o Brasil é 250 milhões de habitantes, tá ligado? Então é óbvio que Portugal não tá nem perto disso em questão de quantos, né, de quantos população existe lá exatamente, tipo assim, quantidade mesmo de pessoas, sabe? Agora, falando dos outros países assim e tal, né, que tem o português como língua principal, sabe? Eu não sei quais deles também tem uma população,
assim, na casa dos milhões, tipo assim, na casa dos milhões vão ter vários, mas assim, 200 milhões, eu não sei se tem outro país falante de português que tem 200 milhões de habitantes, tá ligado? Podia ter pesquisado também antes de fazer o programa, mas né, isso aqui é tudo sem pesquisa, cara, isso aqui é tudo vindo baseado em coisas que isso aqui não é, isso aqui eu tô trazendo uma reflexão de algo que eu já me questionei um monte de coisa e eu vou ver até onde que eu vou parar com isso aqui num programa, tá ligado? Tipo, vocês sabem que eu sou uma pessoa pragmática e para quem acompanha esse programa e prestou atenção no tipo de assunto individual problemático na internet, é de se imaginar que se a maioria dos brasileiros, ou tipo assim, boa parte da população brasileira é adepto da internet e boa parte da brasileira não filtra, não percebe como que aquele comportamento que ele tem na internet pode prejudicar ele na vida de modo geral, tá ligado? Eu acredito sim que muitos de nós podem ter experiências ruins graças à internet, sabe? E que essas experiências podem estar nos moldando para um lado inadequado, eu diria, né? Então a gente pode falar para vários pontos em programas específicos, como por exemplo assim, pornografia, né? Eu já gravei um programa sem contexto falando sobre o assunto da pornografia e tudo mais, né? Acho que é o programa sem contexto número 120. E eu não me lembro exatamente o que eu falei lá, palavra por palavra, mas né, sintetizando o assunto final, cara, olha, como todos os vícios, como todas as dependências, nenhum vício é uma coisa adequada, ninguém deve ser viciado em absolutamente coisa alguma, né? Só que a gente sabe que o vício não é assim a causa, né? O que leva as pessoas a ser dependentes de qualquer coisa, inclusive de pornografia, né? Mas de substâncias, de alimentos, de hábitos, tudo mais, né? Razões variadas que levam essa pessoa a buscar por esse alívio, por esse então, assim, ninguém quer ser viciado em nada, inclusive não em pornografia. Então, por isso que eu acho que, assim, existe como a pessoa consumir pornografia de uma maneira que seja, assim, não vou dizer, assim, que seria saudável, tá ligado? Assim como talvez não tenha uma maneira saudável de beber álcool, uma maneira... Quer dizer, álcool até tem, né? Mas certos tipos de álcool não tem maneira saudável, ou não tem maneira saudável também de... sei lá, fumar cigarro, por exemplo, entendeu? Mas ainda assim, tem diferença, entendeu? Eu acho, pelo menos, acredito que o problema dessas coisas, assim, né, é realmente quando a pessoa perde a mão e tudo mais. Então, né, pra não vir pra uma ótica moralista, tá ligado? Até porque, né, eu sendo uma pessoa que consumi pornografia ao longo da minha vida várias e várias vezes, mas é uma coisa que eu também já passei por altas críticas, sabe? Altas reflexões, já me afastei, já me abstive, já tive excessos em outras épocas da minha vida, posso um dia voltar a ter, sabe? O problema é as pessoas entenderem, né, o que eu gosto de fazer as pessoas é refletir no momento que tu tá bem, tá ligado? O momento que tu tá estável, entendeu? É a hora certa para tu refletir sobre as coisas, para tu botar pontos, para tu definir as relações, porque depois que tu tá desequilibrado, é óbvio que para a pessoa que já tá no fundo de um poço, pode ser muito difícil para ela problematizar qualquer coisa, qualquer comportamento que ela tem e como que ela tem que tomar cuidado com aquilo, sabe? Mas né, eu gosto de levar essa reflexão racional, né? Porque daí pode ajudar alguém a tomar certa atitude depois que ela estiver passando por uma necessidade, né? E como eu sempre falo aqui, pode acontecer até comigo também, né? Então, pornografia é um exemplo, entendeu? O Brasil, até onde eu sei, utiliza muito a internet, consome muita pornografia. Os brasileiros mais desatentos, os brasileiros mais desinformados, podem adquirir vício, pode adquirir dependência, pode consumir mais do que, tipo, muito mais do que deveriam, muito mais do que o necessário, né? Não que exista uma quantidade necessária, mas enfim, vocês estão entendendo, sabe? Então, esse é um exemplo claro, sabe? Pornografia por ter na internet em abundância, né? E aí, cara, daria e talvez eu teria que problematizar todas as outras esferas da, tipo assim, eu não sei se dá pra chamar de pornografia, sabe? De tudo que tá se tornando, assim, a cultura. Olha, mas isso aqui também é espinhoso. Não sei se eu quero guardar pra mais tarde, eu já entro aqui agora, porque, tipo, tem vários... Isso aqui é um assunto tão específico que é, tipo assim... a cultura, assim, de... Não só de pornografia, assim, pessoal, assim, amadora, que nem sei se dá pra chamar de amadora mais, tá ligado? Tipo, como é que tu define agora a pornografia amadora? A partir do momento que, tipo, pra mim, pornografia amadora mesmo era quando sequer tinha a intenção de ser, tipo assim, de ter sido transmitido, talvez, sabe? Quando era aquela bagulho assim, não necessariamente tinha que ser uma filmagem criminosa, mas as pessoas não tinham muita noção. Mas agora, a partir do momento que as pessoas estão criando, né, conteúdo, né, como as pessoas se chamam, assim, vendedoras de pack, para falar bem específico, né, vendedora de pack, as pessoas anunciando em perfis, não dá para chamar aquele perfil lá de pornografia amadora, sabe? É pornografia, né? E daí
mais uma vez, sem falso moralismo, entendeu? Eu já sendo uma pessoa que eu não achava justo o fato das pessoas quererem colocar todo o problema social, sabe? Todos os problemas do gênero masculino, tipo, várias questões sérias e que a gente tem que conseguir ajudar, sabe? Uma grande parte da nossa sociedade, que são os homens, tá ligado? Sobre várias questões, só que, né, eu já não acho honesto o que as pessoas fazem parecer que... todo esse ideal, todo esse estereótipo surgiu através da pornografia, sabe? A pornografia apenas mostrava coisas que estavam sendo criadas por homens que já tinham essa mentalidade, sabe? É um bagulho assim que... Se tu acha que os homens, de modo geral, antes da pornografia, eram menos alienados sexualmente, entendiam mais sobre o próprio corpo, sobre o corpo da mulher, sabe? Tu acha que os homens na década de 30, na década de 40, sabe? Antes de existir vídeos, antes de existir internet, antes de existir televisão, basicamente, sabe? Antes de existir quase tudo. Tu acha que esses homens que estavam vivendo em 1930, 1940... eram mais ligados ao sexo feminino, entendiam mais sobre o gênero feminino, entendiam mais sobre o prazer feminino, encontravam o Kelvin, sabe? O clitóris, mas eu acho engraçado outras palavras, sabe? O Calvin, sabe? Todas essas pessoas lá, tu acha que eles sabiam onde é que estavam essas zonas erógenas? É evidente que não. Então, tipo assim, fazer de conta que a pornografia também é a causa do problema, e não que a pornografia seja um sintoma de como os homens trabalham e enxergam a própria sexualidade, sabe? Pra mim é aquela velha história de tu querer, tipo, as pessoas que eu vejo, muitas pessoas que fazem esse tipo de movimento em outras áreas, tá ligado? Eles criticam esse movimento das pessoas quererem demonizar uma questão e não entenderem toda a construção social que leva aquele fenômeno a se manifestar, a ser produzido em primeira instância, tá ligado? Então é isso que eu acho que dá pra falar sobre a pornografia. Só que daí, além dessa gigantesca debate sobre a pornografia, né, dos grandes sites e tudo mais, né, agora a internet brasileira já tá inundada por essa pornografia feita assim, que nem eu falei, mas, sei lá, pornografia pessoal, pornografia particular, tá ligado? Que são as mulheres e homens também, mas assim, talvez por eu ser um homem heterossexual, o algoritmo me mostra muito mais mulheres, tá ligado? Tipo assim, é uma abundância, uma quantidade de meninas, tipo, algumas que tem perfil só sobre isso, outras que o perfil delas nem é sobre pornografia, só que ainda assim tu vê que elas também comercializam pornografia no meio do conteúdo que elas fazem, e tipo, com isso eu não tô dizendo que todos os perfis que eu conheço, mas eu quero dizer assim, cara, foi um fenômeno que foi acontecendo ao longo dos últimos anos, tá ligado? Eu não sei como é que é a relação de vocês com isso, mas sei lá, eu vou dizer assim, uns 5 anos pra... eu não saberia dizer que as coisas estariam do jeito que tá hoje em dia. Hoje em dia é um bagulho assim que eu vejo que acontece com abundância justamente por estar vendo essa transição, sabe? Uma coisa é evidente, tu tá começando a seguir perfis desse daí, tu vai encontrar gente vendendo conteúdo, sabe? Eu vi acontecer com um monte de conteúdo de um monte de perfil de mulheres que eu tinha na internet, assim, sabe? Que não eram, assim, eu comecei a seguir elas por causa disso, tá ligado? É um negócio que aconteceu há 10 anos. Então, assim, é uma conversa que é difícil de ter, ela sozinha, principalmente, porque eu preferiria ter outra pessoa para ficar interagindo nessa questão e eu poder me acalmar e não, tipo, e outra pessoa e fazendo interjeições para eu entender como que está sendo percebido e onde que a pessoa tá, tipo, se a pessoa tá conseguindo compreender o que eu enxergo como um problema e sobre isso, para não cair assim numa pauta moralista machista e sexista, porque esse não é o ponto, sabe? O ponto, assim, dessa minha indagação também é difícil compreender como que essa nova onda de pornografia contribui para a formação social das pessoas. E com isso, mais uma vez, não é criticando essas mulheres como se elas fossem os agentes causadores dessas coisas, tá ligado? Eu só tô enxergando que esse fenômeno que tá acontecendo, entendeu? A gente tinha um debate super amplo, né? Super amplo não, talvez até... tipo assim, um debate que estava assim, efervescendo, digamos, sabe? Um debate que tinha a crescer sobre todo esse negócio de como era a pornografia na internet, porque tinha vários níveis, né? Vários tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que são veemente contra, que demonizam, né? Que falam que quem assiste pornografia é um demônio, é um diabo, e deve ser morto, é um porco sujo. Tipo, tem pessoas a esse nível, extremamente assim, de achar que qualquer ser humano que assiste um vídeo pornográfico, vou dizer com regularidade ou com frequência, ele é dessensibilizado pro gênero feminino, o cérebro dele foi completamente dissolvido por aquilo lá, ele não enxerga mulheres como seres humanos, ele não enxerga... Enfim,
Tem gente que tem uma visão assim que pra mim, pra começar, é louca, sabe? É catastrófica, é um absurdo. Essa pessoa não tem noção de quantos homens consomem pornografia. E como eu falei, cara, pra mim o ponto não é se consome ou se não consome, é o quanto que consome, qual a relação que tem aquilo lá. Tipo, não é tipo, se tu tem uma vida decente e digna em vários âmbitos, se informa, se instrui e né, se humaniza e tu consome pornografia, eu não acho que é a pornografia que vai te transformar no diabo na terra, tá ligado? Eu acho que é muito assim, é supervalorizar a ação de um vídeo pornográfico que muita gente consome, sabendo muito bem que aquilo lá é feito só pra entregar algo específico, sabe? É entregar uma cena sexual explícita, tanto é que vários pessoas que não tinham um estúdio de produção começaram a fazer isso de forma tipo, sabe? Nem vou dizer anônima, nem vou dizer amadora, é um termo ainda que eu não sei como é que dá pra chamar, né? Mas muitas pessoas falaram, bom, se tem gente querendo pagar por pornografia explícita, eu posso gravar pornografia explícita e expor, e ser paga por isso, né? Então, eu já estou transferindo de um assunto para o outro. Pronto. Então, já tinha um debate super amplo, que eu já destaquei algumas questões ali agora. Então, pense que chegou essa nova vertente, assim, e grande, forte, marcante, né? E como que isso vai... Qual é a relação que a sociedade vai ter com isso, tá ligado? Qual o efeito prático, entendeu? Como que isso vai fazer, assim... sabe... Qual foi o efeito prático na mente e na vida de todas as meninas e os homens também, entendeu? Eu vou destacar que tem homens também que podem fazer, mas eu acho que nesse presente momento parece desproporcional, tá ligado? Parece desproporcional. Aí os sites especializados que trabalham com isso é que teriam as informações estatísticas para dizer com clareza. Mas nesse presente momento parece que é desproporcional. Parece que tem muita mais criadora de conteúdo pornográfico mulher do que homem, né? Mas, enfim, parece desproporcional. Mas, enfim, continuando. Então, tem isso daí que eu quero dizer, tá? O que essa atitude, sabe? Quantas pessoas vão continuar fazendo isso? Qual é a média da duração de uma carreira dessa, sabe? Quantas pessoas vivem fazendo isso durante 5, 10 anos? E o que isso fez na mente da pessoa, sabe? Como que foi aquela relação? Como que, tipo assim... né? Se isso ajudou na autoestima, se isso piorou, tá ligado? Se isso se tornou trabalho, tipo, a mesma relação que as pessoas têm com o trabalho, né? E todo o processo também que, tipo assim, que envolve a venda desses produtos, né? Que envolve todo o network ali, né? Deixa eu fugir desses termos, tipo assim, é uma rede de atividades que levam até a venda do produto, sabe? Tem a ver com apresentar, tem a ver com se comunicar com as pessoas que querem efetuar o pagamento, entendeu? Tem a ver de manter relações, né? Criar uma fidelidade de um cliente, né? Tudo isso envolve nesse processo também, sabe? Nesse processo também. Então, a minha pergunta é, o que isso vai ser na vida e na mente das pessoas que estão vivendo isso nesse presente momento, e também é todo o outro lado. O que o resto da sociedade vai perceber assim, sabe? Todas as mulheres que não criam conteúdo, qual é a visão, qual é a percepção? Todos os homens que não criam conteúdo, todos os homens que não criam conteúdo e os que compram e os que não compram, e com isso que nem eu tô falando, sabe? Eu nem quero ficar naquela pauta só moralista, machista dos homens que vão ficar julgando e tudo mais. Pra começar, eu acho que isso vai acontecer e, tipo... Aí também seria a minha pergunta pragmática da questão, sabe? Eu não acho que é certo os homens julgar, e eu não acho que as mulheres que estão criando seus conteúdos deveriam parar de fazer o que elas fazem, porque vai ter homens que vão ser escrotos com ela e mandar mensagens e fazer, sabe, propaganda contra aquilo, por exemplo, sabe? Então, eu não acho certo que a mulher deveria mudar essa atitude, mas a minha questão pragmática também o que isso vai significar para essa luta por igualdade também a longo prazo, tá ligado? O que esse movimento, o que essa vertente, como que esse fenômeno vai se manifestar na vida do brasileiro daqui a 10, 15, 20 anos? Porque, né, essas mudanças ainda estão em andamento, o impacto delas ainda vão acontecer, tá ligado? Mas vai ser um negócio assim que vai ser, tipo assim, normalizado daqui a, tipo, entre aspas, sabe, daqui a 10, 15, 20 anos. E quando eu digo normalizado, cara, é pro bem e pro mal, sabe? Muita gente vai ter que lidar, assim, vai ser uma nova realidade, sabe, que vai ter que, tipo, vai repercutir nas novas gerações, nas crianças, né, que estão nascendo nesse meio, nesse ambiente que existe esse tipo de cenário, por assim dizer, sabe? Então, é esses questionamentos que eu tô levando, né?
Cara, e esse programa que talvez seja só sobre isso agora, porque assim, honestamente, para não ficar raso, para não ficar supérfluo, né? O meu questionamento, que ele é um questionamento bem amplo, né? O que que o brasileiro utilizar tanto a internet quer dizer na prática, né? Um povo que usa mais internet é melhor do que o outro, tipo assim, não melhor no sentido assim, supremacista, soberano, mas eu quero dizer assim, podemos analisar a atividade da internet como indicativo de crescimento de alguma forma, e apesar de que, de forma bem ampla, daria para dizer que sim, sendo extremamente positivo, só que também daí depende, né? A pergunta final é para que essa internet está sendo utilizada, tá ligado? Para que a internet está sendo utilizada? Aí fiquei bastante no ponto da pornografia, porque eu abri questões mais amplas, mais complexas mesmo, para a gente refletir e as pessoas entenderem por que eu acho interessante esses assuntos serem levantados, porque eu acredito que nós estamos ainda num processo de construção, então a gente tem que refletir sobre essas coisas que ainda não tem resposta clara, pelo menos para mim elas não têm, né? Então, esse é o lance da pornografia. Então vamos para outro lance também, que é, assim, redes sociais, daí também é uma amalgação muito grande de conteúdo, né? Mas assim, vamos lá. Redes sociais que eu imagino que tem força no Brasil, sabe? Em primeiro lugar, eu vou considerar o WhatsApp uma rede social. Não é bem uma rede social, mas praticamente é uma rede social, tá ligado? Então, assim, eu vou considerar coisas como o WhatsApp, o Facebook ainda, entendeu? Mesmo tendo todas aquelas polêmicas de que o Facebook morre, mas não morre. Mas, assim, cara, a verdade é que o Facebook tem números ainda, sabe? Ainda tem números, sabe? Ainda tem comunidades ativas, as pessoas interagindo, sabe? Né? O Facebook, talvez ele simplesmente, ao longo do tempo, ele pode se metamorfosear para melhor atender aquilo que ele seja, em vez dele continuar sendo aquilo que ele tem, que certas coisas parece que não é o lugar mais do Facebook para aquilo lá, mas eu não duvido que, tipo, eu acharia estranho que uma rede que ainda é tão forte desaparecesse como tem pessoas que fazem parecer, sabe? Mas, enfim, tá, o Facebook eu vou incluir também, o Twitter, que eu ainda vou incluir também, sabe? Como um mecanismo, assim, de uma rede social gigantesca, apesar de eu não fazer parte, né? Mas não é porque eu não faço parte que eu não tenho noção que existe. O Instagram, que eu sou muito inativo, tipo assim, pouquíssimo ativo no Instagram ainda, né? O Instagram e tudo mais, né? E daí será que eu ainda já vou incluir coisas como YouTube, TikTok, apesar de elas não serem redes sociais, mas terem fenômenos. Mas eu posso incluir também YouTube, TikTok, sabe? Então, esses mecanismos, assim, sabe? Essas redes aí, sabe? WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, né? YouTube. Então, são essas 6 redes aí, tudo que eu vou querer sintetizar, analisar elas. O que o brasileiro estar presente nelas quer dizer, sabe? Porque, assim, essas todas as redes se configuram praticamente, assim... acho que todo brasileiro está envolvido nessas redes, tipo, numa combinação delas, sabe? Eu, particularmente, por exemplo, assim, nessas 6 que eu enumerei, pra mim é tipo assim, YouTube, entendeu? YouTube, depois Facebook, depois Instagram, sabe? TikTok eu não uso, Twitter eu não uso, e o que mais que eu tinha mencionado? TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, nananã. Não me lembro o que eu tinha falado, né? Mas enfim, foda-se, né? Eu uso assim, o YouTube, eu uso muito YouTube, entendeu? Depois Facebook e depois Instagram. E tipo, YouTube eu me comunico bastante, sabe? Não só pelos programas que eu coloco lá e tudo mais, mas através de comentários, através do conteúdo que eu consumo mesmo, sabe? No Facebook também eu interajo, assim, eu comento em postagens, em publicações, eu entro em conversações, sabe? Então ainda esse aspecto social dessas redes ainda existem, sabe? Ainda existem para mim, né? Só que daí, então, deixa eu ver que tem muita coisa pra falar nesse tópico e eu fiquei meio perdido por onde começar, tá ligado? Mas assim, vamos falar então já quero trazer uma camada mais profunda, mas que também é importante a gente conversar sobre isso, né? Que é essa ideia de que nós temos que ir arrumando o jeito de despolarizando a internet. E eu quero dizer com isso, olha só, a gente viu nos últimos 4 anos que essa ideia de que as ideias da internet iam ficar ficar menos acaloradas e assim se acalmando, não vem acontecendo, sabe? Continua acontecendo os fenômenos considerados sem cancelamento ou linchamento virtual, sabe? Aí tem todo um debate que não vale a pena também eu ter sozinho, né? Porque senão tipo assim, é perda de tempo, porque
tipo, a não ser que eu fosse falar de caso a caso, né? Mas é evidente que, de modo geral, cara, eu não concordo com esse fenômeno tido como linchamento virtual, tá ligado? Que, assim, pra explicar bem o que eu quero dizer com isso, assim, ó, é milhares de pessoas, entendeu? Milhares de pessoas de maneira organizada ou não, mas milhares de pessoas no mesmo período de tempo atacarem uma pessoa, uma rede de alguém, sabe? Um perfil no Instagram, uma página no Facebook, no YouTube, entendeu? E mandando mensagens para essas pessoas com, tipo assim, de cunho, assim, ameaçador, sabe? Pode ser crítica, sabe? É que é diferente se o cara tá fazendo uma crítica, mas agora vocês são, tipo, o linchamento virtual é coisa tipo assim, tu devia te matar, sabe? Esse tipo de coisa que é uma das coisas mais, assim, é um dos ataques preferidos do tipo de pessoa que tá fazendo isso, porque, né, é uma coisa que, por mais sombrio que seja, é o que pode ter efeito, tá ligado? Tem gente que pode falar assim, eu gostaria de te matar, eu gostaria de te bater, eu gostaria de atirar em ti. Pode escrever uma coisa desse tipo, mas, né, é diferente da pessoa querer dizer que ela gostaria que tu mesmo acabasse com a tua vida, porque, pra começar, a gente sabe que corre esse risco, sabe? Então, eu já tô indo pra esse lado mais extremo, porque já aconteceu vários capítulos, entendeu? Se vocês pesquisarem na internet, colocar assim, casos de pessoas que cometeram suicídio por causa de exposição na internet, por causa de, assim, de cancelamento virtual. Vocês vão ver que ao longo das últimas décadas, né, tipo, é evidente que não faz sentido comparar com outros momentos, né, porque a internet, quanto mais a internet crescer, a tendência é que esses casos fiquem mais comuns, vocês não concordam? Né? É evidente que antes de existir a internet, esses casos sequer existiam, e também no começo dos primórdios da internet, tinha menos chance de um grupo tão forte, né, e tão grande de pessoas despejarem tanto ódio ao mesmo tempo para um ser humano, né, mas enfim, então eu não concordo com isso, entendeu? Eu não acho uma atitude bacana, eu nunca fiz isso de maneira alguma. Tipo, eu critico, eu já fiz comentários criticando, sabe? Tipo assim, eu assisto um vídeo no YouTube e eu quero discordar de algo que foi falado, eu faço um comentário, geralmente um textão enorme, discordando de algo que foi falado. Isso é uma coisa, só que é muito diferente de fazer esse tipo de linchamento virtual, sabe? Chegar até o perfil pessoal de uma pessoa, cara, e não importa o que ela tenha feito mesmo, sabe? Mesmo que a pessoa tenha cometido um crime, que ela está sendo julgada na polícia, cara, não faz sentido a pessoa sentir que ela, enquanto membro da sociedade, e mais do que isso, cara, tipo, eu já vou ter que destacar que essa é a razão pela qual é difícil regular e regulamentar a internet, e eu vou usar essas expressões assim, que é pra causar polêmica, sabe? Porque eu sei que tem pessoas assim que o cara usa essas expressões, eles já ficam com comichão pra ficar assim, não, internet não. Tipo assim, cara, olha só, se a liberdade que vocês estão pregando vai proporcionar esse tipo de comportamento, sabe? Algo tinha que ser feito, tipo, algo deveria ser feito pra impedir, tá ligado? Nem que, tipo assim, sei lá, eu não vou nem sugerir, não vou perder tempo sugerindo maneiras de fazer isso aqui agora, porque não sou eu que tenho o poder de instaurar mudanças. Mas primeiro eu vou sintetizar o porquê que a gente tem que refletir sobre essas questões, tá ligado? Porque assim, com o brasileiro sendo tão presente na internet, se a internet for um ambiente que alimenta desorganização, sabe, emburrecimento coletivo das massas, basicamente, sabe, isso é um tiro no nosso próprio pé, tá ligado? Isso que vocês têm que entender. Se a gente não conseguir transformar essas redes, que a maioria delas são tóxicas, cara, qualquer um de vocês que utiliza elas pode concordar comigo, sabe, das maneiras diferentes, tipo assim, o algoritmo dessas redes não estão programados para beneficiar desenvolvimento social, integração, tá ligado? Entendam isso. Então, tipo assim, ó, mais uma vez, cara, ó, a internet não vai desaparecer, sabe? Eu tô aqui falando com vocês graças à internet, só que é isso que eu tô querendo gerar de mudança na nossa sociedade. Nós entendermos que se a gente não utilizar a internet como razões para nos unir em prol de crescimentos coletivos, em progresso, para fazer com que nós tenhamos maior, sabe, capacidade individual e coletiva, maior capacidade de cognição, de interpretação, de ligação, de envolvimento espiritual e material, sabe? Enquanto membros da mesma sociedade, mano, se a gente utilizar a internet só para as coisas que o algoritmo quer, nós estamos participando de um projeto, nem vou dizer que é um projeto global, como se fosse uma agenda específica, só que assim, é uma agenda, cara, eu vou usar a expressão capitalista, mas entenda que é o seguinte, essas empresas, cara, elas visam o lucro, entendeu? Então, o lucro não é pensado, não foi, tipo assim, quem almeja lucro não está almejando desenvolvimento, ainda mais quando essas empresas sequer são brasileiras, tá ligado? Então, tipo assim, não tem... Tipo, não tem razão alguma pra gente achar que, esperar que, imaginar que essas 6 redes sociais que eu elaborei aqui
tenham como intenção, em qualquer nível do projeto deles, que o Brasil e nós, enquanto sociedade, enquanto coletivo, enquanto comunidade, tenhamos qualquer espécie de desenvolvimento. Então, para a gente evitar que essas redes nos tornem mais burros, mais alienados, entendeu? Mais assim, fechados em bolhas, com menos capacidade de diálogo, com menos capacidade de humanizar uns aos outros, entendeu? Porque esse é outro fenômeno mais complexo dessa história que eu vou ter que trazer junto para esse meu programa não ser igual a de várias pessoas que tentam mencionar esses assuntos. Eu tenho que ir trazendo essas camadas para vocês entenderem que essas minhas dúvidas, esses meus questionamentos, essas minhas percepções têm fundamento e têm necessidade de serem atacados, de serem enfrentados, sabe? A gente não pode continuar, sabe, vivendo numa ótica imediatista, materialista, senão a gente vai chegar num ponto de não retorno, tá ligado? A gente vai chegar num ponto que a gente vai ter enfraquecido tanto o nosso fraco núcleo coletivo que vai ser ainda mais difícil religar esse pessoal, vai ser ainda mais difícil convencer as pessoas de que é necessário nós começarmos a olhar para o lado e nos enxergar nos olhos, porque a gente está sendo cego e sendo afastado, sabe? Tem gente impedindo a gente de enxergar e tem gente impedindo a gente de se tocar. E a gente não pode continuar assim, cara. E a gente não pode continuar assim, porque cada minuto que passa com a gente diminuindo a nossa visão e com nós caminhando para longe um do outro, eles estão conseguindo o que eles querem, sabe? Eles estão aumentando essa distância, eles estão conseguindo, sabe? A balança tá pendendo pro lado deles, que na minha opinião não é o lado certo, tá ligado? Então, assim, o que eu ia dizer é que a internet serve como uma maneira também de dessensibilizar as relações humanas, tá ligado? O que eu quero dizer com isso? Cara, as relações humanas acontecem a níveis, assim, físicos, sabe? Biológicos e espirituais também, né? E eu vou falar das duas coisas ao mesmo tempo, porque a internet e a comunicação virtual atrapalha as duas coisas, sabe? Porque, assim, a comunicação virtual tira por completo coisas importantes da nossa conversa, como assim enxergar o ser humano, ver a expressão dele, olhar nos olhos dele, enxergar o que ele está sentindo, entendeu? Não é à toa que as pessoas apontam que o ser humano é muito mais horrível na internet do que na vida real. E não que na vida real não tenha pessoas que vão te ofender, vão te humilhar, embora muito dificilmente a pessoa vai fazer isso em público, tá ligado? Existe, claro, né? Existem esses excessos, mas tem muita pessoa que gosta de te humilhar e te ofender quando vocês estão a sós, porque daí sabe que aquilo lá fica só para quem ouviu, né? É bem diferente de uma relação pública, né? Mas todo esse pessoal que é atacado fervorosamente na internet, todos eles apontam que nunca aconteceu deles estar andando na rua e aparecer alguém gritando na frente dele as mesmas coisas que as pessoas mandam aos milhares no inbox, tá ligado? De um Instagram ou num perfil, assim, numa página de Facebook, num comentário do YouTube, tá ligado? E pessoalmente a pessoa não faz isso, entendeu? Porque é muito diferente mesmo, sabe? De verdade, sabe? Tem todo esse contexto espiritual que eu não vou ficar mencionando como que muda de uma coisa para outra, porque eu acho que é evidente, né? Para qualquer pessoa que entende de espiritualidade, sabe que estar diante de um ser humano é muito diferente de estar distante dele interagindo, mesmo que seja o mesmo ser humano, mas vocês estão a quilômetros de distância e com a tela só ali aparecendo o texto de vocês gelado, né? Mas por esse lado biológico, cara, o ser humano ele tem todo esse negócio de olhar, de sentir, de perceber e de simpatizar, de sentir a empatia. Tu não tem empatia por uma tela, mesmo que tu esteja vendo um vídeo, é outra coisa, sabe? Tem todo aquele negócio assim até de hormônios que são gerados e são expelidos, sabe? O ser humano se comunica dessa forma, assim como todos os outros animais, sabe? Todas essas coisas que acontecem dentro de nós que nos ajudam, né, a conduzir melhor até nossas relações humanas, né? Enfim, e nada disso existe na internet, tá ligado? Nada disso existe na internet. Então, outra razão que se o ser humano utiliza tanto a internet e ele começa a utilizar a internet como padrão para normalizar as relações dele fora dela, tá ligado? Não é à toa que as pessoas se radicalizam tanto pela internet, tá ligado? Não é à toa que as pessoas na internet eles acabam assim aumentando as coisas e se distanciando emocionalmente, entendeu? Eu acho que é muito mais fácil para uma pessoa assim criar narrativas tortas através do que ela vê na internet, do que ela se retroalimenta na internet, ainda mais quando ele não tem a oportunidade de quebrar aquela convicção negativa, tá ligado? Eu acredito que, tipo, se fosse possível fazer um experimento social, é que ele teria que ser muito específico, então eu acho que ele estaria fadado ao fracasso desde o começo, né? Mas o que eu queria sugerir é que, tipo assim,
se a pessoa pudesse consumir muito conteúdo contra alguma coisa e depois ela vivesse um conteúdo, uma vida, momentos na vida dela que contradissessem aquilo que ela ouviu, por exemplo, sabe, durante horas, por exemplo, eu acho que a experiência que ela teve com outro ser humano que contradisse aquilo, tipo assim, enfim, tinha que ser uma coisa muito específica, sabe, muito preconceituosa, por exemplo, muito alienadora, sabe, que define muito assim, não, pessoas de certa nacionalidade são isso, aquilo, enfim, uma coisa muito estúpida, muito retrógrada, sabe, muito arbitrária, e quando ele fosse confrontado com a realidade de que aquilo lá não se mostra na prática, aquela crença dele seria quebrada. Só que a internet te permite ficar odiando várias coisas que tu nunca vai entrar em contato praticamente, sabe? Até vou falar assim, vou dar duas alegorias assim comuns, sabe? Tipo, comunistas e fascistas. E não que eles sejam a mesma coisa, não é isso que eu tô falando aqui. Mas para muitas pessoas essa expressão comunista é algo que eles aprenderam a odiar. E eles ficam alimentando o ódio contra o comunismo. E várias vezes eles não sabem como que esse comunismo se apresentaria na prática. Eles nem saberiam dizer o que seria um comunista na prática, sabe? Como que ele enxergaria uma pessoa comunista e o que diria, né? E várias dessas pessoas talvez eles falem com várias pessoas que se sentem comunistas, digamos assim, e ele não tem noção disso, tá ligado? Ele fica odiando, assim, eu odeio esses comunistas, eu odeio o comunismo, mas como ele não tem uma visão clara do que é isso, sabe? Ele fica odiando essa coisa, assim, essa alegoria, sabe? Essa metáfora na cabeça dele que é muito mais fácil ele ficar alimentando ela eternamente, porque talvez ele nunca tenha que ser confrontado de que aquilo lá que ele tá odiando não existe sequer uma representação real, não da forma que ele mesmo tá criando na cabeça dele, tá ligado? Não da forma que ele mesmo espera, né, que ele vai encontrar, né? O exemplo que depois eu fui explicando é o lance do fascismo, tá ligado? Que tem muitas pessoas que esse termo também se tornou assim, sabe? Se tornou um negócio que foi, né, pra mim, além de polarizado, eu vejo um monte de gente utilizando assim, caralho, mano. As palavras têm que ser utilizadas para descrever fenômenos específicos, tá ligado? Se toda forma isolada ou estúpida de alienação e arbitrariedade, tu vai falar que isso daí é fascismo. Não, cara, fascismo é um conjunto específico de coisas, tá ligado? É uma doutrina, sabe? Com várias etapas, sabe? É uma doutrina com várias etapas, assim como o nazismo era, né? E o comunismo, né? Mais uma vez, não que essas coisas sejam iguais, mas, né? Tudo isso daí são doutrinas, são várias coisas. Não é um bagulho assim, não existe, isso é uma ideia, sabe? Pode ser uma ideia do fascismo, né? Mas só aquela ideia isolada não é... Tipo, se a pessoa tem uma dessas ideias, ela não é uma... Tu não vai chamar aquela pessoa de fascista porque ele assim... digamos, ele é nacionalista, sabe? Pro cara ser fascista, ele vai ter que ser nacionalista. Só que tu não vai pegar todo nacionalista e já vai tratar ele como fascista antes dele ter adotado o pacote geral de ideias do fascismo, tá ligado? Mas sim, pro cara ser fascista, ele vai ter que ser nacionalista. Não existe, sabe? Não existiu nenhum fenômeno, assim, de extermínio, de genocídio e de controle da própria população, da própria nação, que não tivesse uma forte veia nacionalista, patriota, que vocês preferirem, tá ligado? Então, sim, o fascismo tem que ser nacionalista. Só que, né, não é todo nacionalista que tu vai falar assim, não, mas já vou tratar esse cara como se ele já estivesse do lado de lá, sabe? Tipo, ele tem uma lógica nacionalista que nem todo nacionalista, tipo, se converte a fascista, cara. Isso é evidente, tá ligado? Isso é evidente, mas tem que ser apontado porque é dessas coisas que eu tô falando, tá ligado? De que as pessoas utilizam esses termos, ficam retroalimentando eles e tudo mais, criam uma visão porque fica mais fácil, tá ligado? Tipo assim, tenho que odiar o comunismo, tenho que odiar o fascismo, e daí tudo que eu ver que parece que aquilo ali eu já começo a gritar contra, porque, tipo, né, simplifica, né, essa questão ideológica, filosófica, né? Então, tudo isso que eu falei até aqui é sobre a ideia de que, bom, se o brasileiro é tão presente nas redes sociais, tá ligado? Nessas 6 que eu tinha elaborado, ou 5, agora eu fiquei em dúvida se era 6 ou 5, mas, né? O ponto é que, se a gente não tá atento o quanto que essas redes podem nos dividir, cara, pode nos fechar em bolhas, pode nos alienar, pode nos emburrecer mesmo, sabe? Pode nos fazer a gente consumir certo tipo de conteúdo, deixar de prestar atenção em outras coisas, desumanizar nossas relações, sabe? Dessensibilizar nossas conversas com outros seres humanos, por exemplo. Então, assim, é um bagulho assim que esse tópico também da parte da internet eu vou encerrar por aqui, né? Mas tem todas essas questões, essas reflexões que eu acho que são pontos reais, tá ligado? Pontos reais que se a gente não entender como que a gente pode usar essas redes
para fortalecer os nossos vínculos, nossas relações e levar adiante as ideias que nós achamos importantes, levar adiante as ideias que nós achamos que têm relevância, sabe? São as coisas que a gente acredita que, olha só, se o povo brasileiro não conversar sobre essas pautas, se ele não se atentar sobre essas pautas, se ele não refletir sobre essas pautas, a gente tá fudido, tá ligado? Então, se a gente tá presente em abundância, mais do que a maioria dos outros países, nesses espaços, eu acho muito importante a gente ter esse poder de falar sobre isso, ainda mais para os próprios brasileiros que precisam levar em consideração essas coisas, tá ligado? Então, né, é uma das ideias, desde o começo desse projeto, é um dos meus nortes, tá ligado? É assim, em qualquer espaço que eu tivesse, levar o meu tipo de comunicação, levar o meu tipo de verbalização, as minhas expressões, os meus temas, a minha forma de falar, a minha forma de querer também colaborar com a construção de algo melhor, com algo diferente aí do que a gente está vivendo nesse momento, porque nesse ponto tinha que ser inegociável, tá ligado? Tinha que ser inegociável porque se eu começasse a atrair, se eu começasse a limitar, se eu começasse a podar, eu já estaria indo contra aquilo que eu tô, tipo assim, que é o meu principal inimigo, que é o imediatismo, tá ligado? O imediatismo se converte em todos os outros problemas que eu odeio, né? O imediatismo leva ao egoísmo, por exemplo, que é um dos maiores problemas que eu diria da nossa sociedade, sabe? Da estrutura que ela rege também, né? Porque tu não vai ser egoísta se tu não é um imediatista, sabe? É impossível tu adquirir comportamento egoísta se tu começa a perceber que a parte que menos importa é o agora, sabe? Se tu começa a entender que o agora é a parte mais insignificante, porque o agora, tão logo tu se importa com ele, ele já acabou, né? Tu tem que sempre tu tem que ser uma pessoa, né, com capacidade de projeção, cara, de enxergar o que tá vindo por aí, sabe? Porque se tu não se ligar no caminho que tá pela frente, sabe, o teu presente sempre vai parecer uma bosta, sabe? O teu presente sempre vai parecer uma merda se tu sempre tá preocupado com o aqui e agora, se tu for um cara imediatista. Se teu propósito for tirar o melhor de cada segundo do presente, tá ligado? Se essa for a tua lógica, se tu não entende que, porra, se tu espera que o mundo que está por vir, as pessoas que estão por vir aí, tenham que colher, tenham que prosperar, tenham que viver, tá ligado? Tu não vai adquirir essas lógicas imediatistas, tu vai entender que tem coisas na vida que exigem disciplina, exigem determinação, exigem persistência, exigem perseverança, sabe? Várias das coisas da nossa vida levam tempo, né? Uma das minhas frases favoritas é aquela que diz que quase todas as coisas de valor nessa vida levam algum tempo para ser feita, né? Com raríssimas exceções. Quase tudo nessa vida que quando acontecer, quando se concretizar, vai te gerar uma verdadeira realização dentro de ti, é um projeto, sabe? Projetos de tempos variados, meses, anos, décadas, sabe-se lá quanto tempo, né? Mas a vida é feita assim, sabe? Ela é feita de ciclos e ela também é feita assim de continuidade, sabe? De uma progressão, né? E quando tu começa a abraçar essas lógicas para ti e para o mundo que te rodeia, para as outras pessoas, porque tu entende que para as outras pessoas estarem bem não é sobre elas estarem bem aqui agora, é sobre elas conseguirem ter uma perspectiva de crescimento, isso que é uma pessoa estar bem, né? Então quando tu começa a querer isso para ti e para os outros, o imediatismo começa a te abandonar. Tu começa a te abandonar porque tu entende que lógicas imediatistas raramente resolvem o problema, para não dizer nunca, né? Mas então, cara, como eu quero lutar com vários problemas que vêm depois do imediatismo, eu tinha que romper com ele logo de cara, tá ligado? Eu tinha que romper com ele logo de cara porque eu nunca teria oportunidade de falar sobre tanta coisa que eu quero falar, no sentido assim de que eu sei que eu não sou o único que fala sobre essas coisas e eu sei que eu consegui acessar mais pessoas dispostas a se comunicar sobre esses assuntos e querer trabalhar eles comigo, resolver eles junto comigo. Eu acho que a melhor forma que eu alcançaria essas pessoas seria rompendo com o imediatismo logo de cara, sabe? Porque senão, cara, mesmo que fosse ser melhor por questões algorítmicas, sabe? Mesmo que fosse dar mais certo em questão, assim, comercial a parada, se eu tivesse adaptado, assim, eu tivesse transformado os meus programas em clipes de 5 e 10 minutos, sabe? Dando, assim, exagero para as partes ruins ou exagero para as partes boas, sabe? Sendo mais tóxico quando eu quero fazer críticas, né? Destilar mais veneno, porque daí ia atingir mais as pessoas que se sentem criticadas pelo meu ponto, mesmo que ele ainda tivesse valor e relevância, né? Porque eu não fico falando só para causar. Só que daí também, ou então escolher assim, tipo,
quando eu dou uma narrativa grande, geralmente ela acaba se contradizendo em alguns pontos, porque eu trago pontos assim meio contraditórios que se tocam de alguma maneira e eles acabam se anulando até certo ponto, sabe? Enfim, em certo nível, digamos assim. Então fica uma questão de proporção, de ideologia, talvez, sei lá. Então, se eu escolhesse não fazer isso, sabe? Não ter essa mentalidade inclusiva que eu tenho, é evidente que seria mais fácil o meu conteúdo ser aceito e ser clipado. Só que daí eu penso, porra, mas daí já é o que um monte de gente faz, sabe? Já tem um monte de gente fazendo conteúdo mais curto, cara, e nem todo conteúdo curto é ruim, tá ligado? Pelo contrário, alguns são incríveis, alguns são fantásticos. Só que pra começar, tudo que satura uma coisa é meio bosta, tá ligado? Nem todo mundo que fez um vídeo de 10 minutos tentando explicar alguma coisa ficou uma coisa boa, justamente porque tem uma... Tipo, esse tipo de conteúdo tem abundância, cara. Qualquer tema do mundo que tu pesquisar, tu consegue encontrar um conteúdo de 5 ou 10 minutos que ele tá se sujeitando a falar sobre aquilo. Só que daí, eu pensei assim, cara, não é isso que eu tenho de diferencial, tá ligado? Não é isso que vai fazer meu conteúdo dar certo, não é isso que vai fazer meu conteúdo reverberar dentro daquelas pessoas que eu espero que sintam-se atingidas, tocadas, influenciadas pelo que eu tô falando, sabe? Não vai ser assim que eu vou conseguir atingir as pessoas se eu tentar fazer aquilo que um monte de outras pessoas já fizeram, simplesmente porque isso pode me dar um maior êxito na hora de obter o resultado que eu realmente quero, que é alcançar o maior número de pessoas possíveis, sabe? Em última instância, cara, eu não quero alcançar o maior número de pessoas possíveis. Eu quero alcançar o maior número de pessoas possíveis que vão dar bola pro que eu tô falando, tá ligado? Então, nada me adiantaria convencer o cara a me ouvir num vídeo de 5 a 10 minutos, cheio de efeitos, cheio de edição, com piadinhas, e, enfim, falando mais do mesmo, sabe? Simplesmente sendo aquele viés de confirmação, sabe? Eu não vou falar nada de novo pra pessoa. A pessoa clica naquele conteúdo já esperando que ela vai ouvir. Eu não falo nada que ela não esperava não ouvir. E talvez isso seja suficiente para ele querer saber mais de mim, porque ele pensa, ah, não, esse cara fez o conteúdo rápido, fácil de digerir, né? Fácil de dirigir também, né? Embora eu não faça nenhuma espécie de direção aqui. Mas, enfim, fácil de digerir, que eu vou clicar, eu vou absorver, e daí, se ele fazer mais do mesmo, eu vou consumir. Só que daí, cara, isso daí, pra começar, seria verdadeira perda de tempo, sabe? Mesmo que tivesse números, mesmo que tivesse resultado, essa atenção que eu teria conseguido dessa pessoa seria insignificante, sabe? Essa pessoa não estaria me dando nenhuma atenção que eu realmente quero de fato, que é me comunicar com ela de verdade. Eu queria que ela me ouvisse, eu queria que ela prestasse atenção no que eu tô falando. Não ia ser nenhum vídeo de 5 minutos, de 10 minutos que isso ia dar certo, tá ligado? Eu teria que criar um programa, que criar um projeto a longo prazo, de grande duração, porque daí, naturalmente, cara, através assim, da própria experiência, do próprio projeto, da própria jornada, que é ficar me ouvindo, refletindo sobre as coisas que eu falo e me ajudar a pensar, me ajudar a construir em maneiras mais íntegras, sabe? Mais unidas da nossa sociedade, se organizar e viver respeitando e prosperando juntos, sabe? Como um coletivo e tudo mais, né? Para eu conseguir isso daí, tinha que ser essas pessoas que estavam dispostas a ouvir um grande programa, tá ligado? Um grande programa, porque o que ia ter de valor mesmo era isso, tá ligado? Era o que eu ia falar, eram as minhas intenções, eram as minhas mensagens, era a forma de me expressar, e não que eu seja um santo, um herói, um salvador, cara. De maneira nenhuma, cara, longe disso. Mas também, quando eu levanto esses programas que são sociais, coletivos, eu não posso ficar me disfarçando que eu tô fazendo isso por qualquer outra razão que não seja pelo querer viver num mundo que vai ser melhor para todos nós, tá ligado? E por mais assim que esse discurso possa soar meio, sei lá, sobre, ou demagogo, sabe? Isso aqui é o contrário de demagogia, sabe? No sentido assim, de que talvez eu estar falando dessa forma faça algumas pessoas não quererem me ouvir mais, faça algumas pessoas não perceberem aquilo que elas estavam buscando perceber, sei lá. Mas assim, no final das contas, cara, é a realidade, entendeu? Se eu gastei tanta energia da minha vida, cara, desde sempre, sabe? Desde antes de ter um programa, cara. Mesmo se eu não estivesse aqui falando com ninguém nesse momento, mesmo que eu não estivesse gravando as minhas palavras nesse momento, durante os meus dias, durante a minha vida, eu sempre, cara, sempre gastei tempo, sabe? Refletindo, ponderando sobre várias questões, sabe? Algumas extremamente triviais, cara. Algumas coisas extremamente pessoais, de coisas assim que ou eu vou criar um conteúdo meu, ou vou escrever no meu livro, ou mais do que isso, sabe? São coisas assim, só brisas aleatórias para me divertir, ou pensando sobre as obras que eu gosto, sabe? Enfim,
né? Todo esse tipo de reflexão. Só que também, cara, várias e várias vezes ao longo da minha vida, eu ficava muito intrigado com pontos da nossa vida, da nossa sociedade, da nossa formação, e o que me norteava nesses meus questionamentos era encontrar soluções, sabe? E quando eu digo encontrar soluções, não é nem de alguma forma assim, presunçosa, pretensiosa, que costuma ser o meu jeito aqui, sabe? Tipo assim, eu vou solucionar os problemas da sociedade, mas é investigar, sabe? Investigar através do que a gente pode observar e depois, assim, dentro de mim, tá ligado? Observar exemplos, observar histórias, observar justificativas e depois perguntar dentro de mim o que eu acho sobre aquilo, entendeu? E baseado nessa percepção, cara, baseado naquilo que eu sentia dentro de mim aqui, entendeu? Pulsando, eu conseguia ir construindo algo que me ajudaria a mover o mundo para um lado melhor, tá ligado? E eu tento fazer isso assim através das minhas palavras e das minhas atitudes. Nesse programa aqui, o que eu tenho são só as minhas palavras, tá ligado? São só as minhas palavras aqui. No meu dia a dia eu tento incluir as atitudes que com certeza são muito mais difíceis, cara. São muito mais difíceis de transformar, é difícil transformar pensamentos em palavras e depois transformar palavras em atitudes. Meu Deus do céu, isso é dificílimo pra caralho, né? Mas ainda assim, cara, eu acredito que isso é uma contribuição, sabe? Uma contribuição pra quem? Pra todo mundo que estiver disposto a me ouvir, tá ligado? Não que os outros que não estão me ouvindo estão indispostos ou que eles não podem perceber, mas é que com certeza eles vão pegar coisas de outras pessoas, sabe? Eles vão encontrar em outras fontes coisas mais interessantes pra eles e que talvez até mais esclarecedoras, tá ligado? O que eu posso oferecer aqui são ponderamentos, são questionamentos, é levantar possibilidades, sabe? Pra nós, assim, cara. Pra nós. Pra vocês entenderem que, tipo assim, caralho, eu sempre pensei por tanta coisa, cara. Pensei por tanta coisa, e se eu não estivesse gravando um programa, esses pensamentos estariam desaparecendo no ar, tá ligado? Estariam desaparecendo, tipo, não desaparecendo, eles sempre voltam pra mim de novo, tá ligado? Nada do que eu falo aqui é algo que, tipo assim, nossa, é a primeira vez que eu tô pensando sobre esse assunto. Talvez seja a primeira vez que eu esteja tentando falar pros outros, né? Mas quase tudo, né? Como eu falei, cara, meu pensamento é inclusivo. E o que eu quero dizer com isso é a parte mais literal da expressão. Pensamento inclusivo quer dizer que eu incluo coisas na minha forma de pensar, sabe? Quando eu penso trazendo como uma referência tudo que eu já vi sobre aquele assunto, cara. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, sabe? Tanto é que eu sempre escolho parar de falar, basicamente, porque se eu não quisesse parar de falar, eu podia cada vez mais ir trazendo vários assuntos, e obviamente que eles iam acabar parando de se ligar, né? Eu ia começar a falar uma coisa, tipo, uma coisa ia puxar a outra, e chegar um momento do meu programa que não ia ter já não ia ter menor contexto mesmo, né? E geralmente, de vez em quando acontece isso também, né? Daí eu acabo encerrando o programa mesmo, né? Que a gente tá prestes a acontecer, mas eu queria bater 1h30 de duração, talvez, né? Mas, enfim. Um ponto é que desde o começo que eu me atrevi a criar conteúdo para essas... Né? Não criar conteúdo para essas redes, mas eu sabia que ia me manifestar também através dessas redes, né? Que eu tô usando o Spotify, mas tô no YouTube também e tudo mais. E várias outras plataformas de streaming de áudio que eu não mencionei, né? Só que o ponto, cara, é que desde o começo que eu me sujeitei a passar por isso, era realmente chegar nessas questões assim que, olha, eu não tenho como falar sobre elas se eu não dizer que o que me leva a sequer questionar essas coisas, sabe? A sequer refletir sobre, será que o Brasil usa pouco ou muito internet? Sim, o Brasil usa muito internet. O que quer dizer com isso? Quais são os sites que o Brasil mais acessa e como que o acesso a essas redes pode afetar o nosso desenvolvimento, sabe, nacional, para bem e para mal. Para eu sequer ter vontade de ter resposta para essas coisas, cara, é desse sentimento assim, cara, olha, primordial, sabe, de não, tipo, do meu ponto de vista, cara, eu até já atribuí que é a forma, assim, até que eu enxergo como, assim, o propósito da vida humana, tá ligado? O propósito da vida humana, e daí, tipo assim, é um bagulho assim, auto-atribuído, se é que eu posso definir como auto-atribuído, sabe? Mas assim, não sintam-se ofendidos, sabe? Não sintam-se obrigados a validar, a concordar com essa parte que eu tô falando aqui, entendeu? Mas é só que, né? Como esse pragmatismo me leva a perguntar sobre todas as coisas, uma das coisas que eu me perguntei também é o propósito da vida. Me perguntando sobre o propósito da vida, eu cheguei até a concepção, né? São coisas que eu já falei também em Programa Sem Contexto, então eu tô tentando correr pra frente pra ver, não sei exatamente onde que vai parar isso, né? Mas já que eu tô sendo honesto, sendo sincero, vamos continuar com isso aqui, né? Então,
né? O propósito da vida, né, me levou a concluir que existia, né, o motor inicial, Deus, né, o grande arquiteto do universo, o ser, a energia, a concepção, a força que botou as coisas em andamento, sabe? Deu início ao Big Bang, deu start, deu play, sabe? Aquilo que fez o processo de formar as galáxias, de formar os planetas, do planeta Terra ter a atmosfera específica que ela tem durante bilhões de anos para criar a vida e essa vida se desenvolver de várias formas complicadas, microscópicas e precisas até chegar o momento que eu tô aqui na minha casa podendo gravar um programa de podcast para compartilhar com vocês, tá ligado? Esse pragmatismo me levou a toda essa roda de reflexão que me fez concluir que existe esse motor inicial. E se existe esse motor inicial, poderia indicar que a vida tem um propósito, porque o motor inicial, a força criadora, Deus, não teria feito tudo isso como um exercício laboratorial. Poderia ser, mas né, a outra possibilidade é que a vida tem um propósito, cara. E se ele tem um propósito, esse propósito tem que ser atendido. E qual é o propósito para mim, sabe? Com muita busca, com muita reflexão, com muito soul searching, sabe? Com muita assim consultar fontes externas para depois refletir com o meu palpite interno, tá ligado? Cara, pra mim, o propósito da vida parece ser algo assim de cooperação, sabe? De agregar valor ao coletivo. E quando eu digo agregar valor, cara, é uma parte assim, cara, realmente assim eu vou apelar por termo transcendental. E aí vai me deixar numa zona meio assim complicada, onde as pessoas vão ter, sabe, munição para me atacar, para me ofender e tudo mais. Só que, olha, enfim, eu tô dizendo transcendental porque tem a ver com a minha lógica cosmológica, tá ligado? Quando eu digo que a pessoa, o propósito dos seres humanos é ajudar em desenvolvimento transcendental dos outros seres humanos, é que comigo falando isso, cara, eu quero deixar claro que pra mim, alguém ajudar não tem nada a ver com acumular riqueza, com acumular dinheiro, entendeu? Porque pra muitas pessoas falar que o propósito do coletivo, tipo, o propósito da vida humana é ajudar o coletivo, sabe, ajudar as pessoas a se desenvolver, o cara pensa que o propósito, então, quer dizer, eu ganho dinheiro e com esse dinheiro eu dou para outras pessoas, então estou cumprindo o meu propósito, tá ligado? Então, por isso que eu tô falando, se tu tem uma ótica de vida diferente da minha, cara, cosmológica e tudo mais, cara, não faz sentido nenhum tu adotar as minhas concepções para ti e nem levar a sério essas palavras que eu tô falando, entendeu? Mas, né, eu quero poder compartilhar elas para as pessoas poderem entender sequer da onde que vem tudo isso, tá ligado? Da onde que vem todos esses meus raciocínios variados e tudo mais, porque, né, enfim, sei lá por que uma coisa foi levando a outra, mas eu acho, na minha cabeça tá tendo algum sentido. Foda-se, né, foda-se. Vamos continuar. Então, transcendental, enfim, tá, o que eu quero dizer com transcendental, cara, é porque daí, né, é o meu propósito, eu pensei assim, bom, se eu estou, né, nessa busca, né, como eu disse assim, meio que involuntária, tá ligado? Meio que eu não sei porquê. Eu não sei porquê que desde os meus 7 anos, quando eu tive aquela minha primeira crise existencial, tá ligado? Desde aqueles meus 7 anos de idade, eu comecei a ter essa máquina de reflexão, sabe? Que a única coisa que eu podia fazer era direcioná-la, sabe? Era tipo assim, se eu sou obrigado a ficar pensando sobre as coisas, eu vou querer pensar sobre coisas interessantes, sobre coisas fascinantes, sobre coisas importantes. E o que começou a me nortear era geralmente essa ideia de que, tipo, porra, eu gostaria que as coisas funcionassem de uma forma que a maioria das pessoas se beneficiem, que a maioria das pessoas não se fodem, que a maioria das pessoas não se prejudiquem e que a maioria das pessoas sejam, sabe, felizes, entendeu? Por mais romântico que isso possa parecer, por mais tosco que isso possa parecer, tá ligado? Só que, né, pra ser honesto, eu vou ter que ser meio que tosco de vez em quando, sabe? Pra ser honesto, eu vou ter que expor essas coisas, assim, de forma transparente, porque daria até muito trabalho tentar reorganizar tudo isso de uma forma que, né, escondesse essa minha cafonice, né, que fundamento vários desses raciocínios. Então, né, é um bagulho assim, cara, que assim, olha, eu sempre fui assim, tá ligado? De mim pra mim mesmo, por isso que eu já apontei algumas vezes, olha só, eu acho muito, tipo, eu não gosto quando as pessoas me tiram pra alguém que tá querendo diminuir a intelectualidade dos outros por causa do jeito que eu me expresso, sabe? Uma coisa é quando eu tô chamando alguém de burro, de imbecil, tudo bem. Quando eu tô sendo grosseiro, quando eu tô sendo mal educado, tudo bem tu falar que eu tô sendo escroto. Aí eu tô querendo ser escroto, entendeu? Mas agora, de vez em quando, na minha vida pessoal, privada, sabe? Privada, tem gente que me tira pra alguém que tá querendo diminuir a inteligência dele por causa dessa forma que eu me expresso, mas assim,
Cara, eu falo assim, como eu disse, cara, se essa câmera não tivesse ligada, né? Essa câmera não, né? Na verdade é um telefone celular. Se esse celular gravando aqui não tivesse ligado, eu poderia estar falando exatamente as mesmas coisas. Talvez não sobre esse assunto especificamente, né? Porque daí eu sou mais livre. Só que agora, o que eu tô fazendo aqui é caminhar de um lado pro outro, me gravando e falando, né? Racionalizando as coisas. E eu sempre fiz isso a vida inteira, só que sem estar me gravando, sabe? Para eu racionalizar melhor, para eu refletir melhor, para eu conseguir até me ensinar melhor coisas que eu andava vendo, ouvindo, lendo, esse processo aqui sempre foi fundamental, tá ligado? Foi fundamental. E quando eu entendi, né, ou pelo menos eu acreditei que eu poderia transformar essa minha experiência de raciocínio pessoal numa forma de conteúdo, que eu penso assim, bom, se querendo ou não isso já vai acontecer, tá ligado? Se querendo ou não, conforme eu fico fazendo pesquisa variada pra minha vida, sabe? É por isso que os programas sem contexto são tão livres assim, porque daí eu me sinto livre pra compartilhar aqui as coisas que eu quero compartilhar, tá ligado? Às vezes são coisas super pessoais, assim, no sentido assim, de gostos específicos, de vivências, de memórias, ou de acontecimentos mais factuais, e às vezes são muito amplos, entendeu? Às vezes são muito amplos, às vezes são contextos históricos, são informações históricas também, tá ligado? E quando são, assim, esses contextos amplos, cara, são coisas, assim, que atingem o brasileiro como um todo, né, como esse programa aqui, né, esse programa tem os dois lados, né, tem lados que eu tô falando do coletivo e tem lados que eu tô falando de mim, né, só que o ponto é que quando são essas coisas amplas, assim, sabe, para mim eu sinto que é importante eu conseguir transmitir para as pessoas que, olha, eu só penso nessas coisas porque eu penso na melhor maneira de corrigir elas e, mais uma vez, sem a pretensão de achar que eu, enquanto indivíduo, sou a pessoa que entende, mas eu sou uma das pessoas que busca. E eu acho que daí o meu trabalho nessa minha busca é transmitir, sabe, as coisas que eu tenho visto, sabe, as coisas que eu tenho ouvido, as coisas que eu tenho percebido, as coisas que eu tenho analisado, sabe, porque o meu raciocínio aqui, assim, se eu falar para todo mundo que está me ouvindo que é para elas utilizarem as coisas que eu falo como ponto de partida e não como ponto final, então o meu ponto de vista é que isso não tem como ser algo ruim, tá ligado? De verdade, eu tento estruturar esse programa assim, ó, essa é outra razão para ser longo, é outra razão para ser extenso, porque eu acredito que assim como eu sou uma pessoa eloquente e assertiva, eu me tornei uma pessoa persuasiva. Então, eu sempre soube, ou melhor dizendo, eu fui descobrindo que para eu não ser uma pessoa manipuladora, eu teria que ser uma pessoa assim muito explícita, talvez até incisiva, talvez até um pouco insuportável, tá ligado? Talvez até um pouco insuportável. E isso ia me trazer muitos problemas na minha vida, sabe? Isso ia fazer com que certas pessoas me considerassem mais intolerante do que eu sou, talvez, me considerassem assim, talvez até mais grosseiro, mais frio, talvez mais educado, quer dizer, mais mal educado, melhor dizendo, sabe? Só que é um conflito, para mim, pessoalmente, é um conflito interno muito grande, porque eu sei o que é uma pessoa manipuladora, eu sei o que é manipulação, eu sei que são esses mecanismos, e eu sei muito bem que eu poderia viver deles, sabe? Que tipo assim, sem, entre aspas, tá ligado? Porque eu nunca nem tentei, porque eu sempre soube que eu não conseguiria. Eu sempre soube que o sentimento de saber que eu tava sendo desonesto com as pessoas, tipo assim, no sentido de que eu tava deixando de falar certas coisas que eu deveria estar compartilhando, por exemplo, esse sentimento pega e ia me castigar demais. E como isso nunca foi algo que eu consegui viver plenamente na minha vida, eu sempre soube que, bom, como eu não gosto disso e como eu não quero ser isso, entendeu? Porque eu imagino que tem muitas outras pessoas muito mais manipuladoras do que eu, tá, tipo, mais eloquentes, mais assertivas do que eu não sei, mais persuasivas sim, sabe? Eloquência e assertividade, eu vou defender meu título até que alguém tome de mim na marra, tá ligado? Mas agora, persuasão, com certeza eu não sou o mais persuasivo de todos, mas eu sou um bocado, né? E manipulação, eu tento ser o mínimo manipulador possível, né? E como há muito tempo atrás, quando eu falei sobre manipulação, sabe? O que é manipulação? Porque eu sei que eu tô aqui fazendo venda de ideias, venda de política, mas o que transforma o meu discurso de ser um discurso de influência, mas não um discurso de manipulação, é porque eu não tô escondendo nada, tá ligado? Essa é a questão, né?
Tipo, aí também, né, essa própria minha afirmação é polêmica, as pessoas podem achar que eu tô escondendo ou não, mas daí cabe à audiência saber disso, né? Ou se confia ou não confia nas minhas palavras. Só que daí eu me tornei essa pessoa assim, tá ligado? Eu me sinto na obrigação de ser bem dissertativo, de explicitar certas coisas, entendeu? De ser específico, de mostrar e dar nomes aos bois, as ideias que eu tô tendo, porque eu sinto que se eu me limitar a ficar formulando os meus raciocínios de formas mais sucintas, isso naturalmente me leva pro viés da manipulação, tá ligado? Porque eu nunca vou deixar de ser político, sabe? Eu nunca vou deixar de ser eloquente e nunca vou deixar de ser assertivo. Sempre que eu abrir a minha boca para conversar com outro ser humano, sempre que eu tentar ter uma comunicação, pelo menos verdadeira, legítima, é claro que eu sei maquinar isso para viver situações mínimas, né? Eu tô cada vez mais abrindo um buraco que vai ser mais difícil para eu sair, mas, né, vamos tentar. É óbvio que para fazer interações mínimas eu não sou tudo isso, no sentido de que eu, porra, se eu vou lidar com um atendente no supermercado, se eu tô, sabe, em lugares que eu tô ali só para consumir alguma coisa, ou utilizar um serviço, é outra parada. Eu tô falando de conversações pessoais, entendeu? Eu não tô falando assim, que eu vou tentar ficar palestrando pra gente aleatória sem contexto. Eu não sou assim. Sabe, nunca fui e nunca serei, mas eu tô falando assim de relações pessoais, sabe? Numa conversa assim, com um amigo, com uma mãe, com uma namorada, sabe? Com esse tipo de relação. Se eu tô tendo uma conversação que a pessoa quer me escutar, a pessoa está querendo me ouvir, sabe? Eu não tô falando ali pra alguém que não quer saber do que eu tenho pra falar. A pessoa quer me ouvir. Eu sinto que, tipo assim, como eu não posso desligar as outras coisas, sabe? Sempre que eu falar com essa pessoa, eu vou ser eloquente, eu vou ser assertivo, sabe? E talvez eu seja persuasivo, porque como eu sou pragmático, eu acredito que as coisas têm efeito prático. E como eu acredito que as coisas têm efeito prático, na hora que eu vou defender alguma coisa, se eu acredito que aquilo lá vai fazer bem pra pessoa, meio que eu me sinto na obrigação de fazer ela refletir pra ver se ela começa a dar razão pro que eu tô falando, sabe? Então isso é persuadir, sabe? Então, como eu sou eloquente, persuasivo e assertivo o tempo inteiro, sabe? E essas coisas são minhas e de mim, não tem como arrancar do que eu falo, do que eu faço, eu penso assim, bom, então eu sou obrigado, mesmo que isso me exponha, mesmo que isso dê mais razões para as pessoas não gostar, talvez, do que eu falo, do que eu penso, do que eu acho, isso pode ser percebido como arrogância, pode ser percebido como exagero, pode ser percebido como alguém que se acha mais do que os outros e tudo mais, sabe? Eu sei que isso pode acontecer, só que daí, bom, aí pelo menos a pessoa tem a margem pra me julgar pra caralho, tá ligado? Tudo bem, ela tá me julgando por coisas que eu falei de fato, entendeu? Aí tudo bem, então eu prefiro esse sentimento, que eu não gosto também, sabe? Eu não gosto que as pessoas fiquem interpretando essa minha necessidade de me esclarecer, sabe? Como se isso fosse algo que eu tô fazendo pra ele, como se eu acho que a pessoa fosse burra e se eu não fazer isso, ela não vai entender o que eu tô falando. Não, é porque eu penso assim, caralho, se eu não botar os pingos nos is, eu posso ser mal interpretado. E eu não gosto, tipo, eu não gosto dessa ideia, sabe? No sentido assim, não que eu não gosto dessa ideia, eu não quero que as pessoas não me compreendam, mas eu realmente não queria ser uma pessoa manipuladora, porque é óbvio que eu sei que eu poderia ser, tá ligado? É óbvio que quando eu ouço outras pessoas falando de outros assuntos, eu penso, bom, por que essa pessoa não tá incluindo mais informações nesse discurso? Eu entendo que é por causa de métrica, tá ligado? Eu entendo que quanto mais tu fala, mais longo o conteúdo fica, quanto mais longo o conteúdo fica, menos pessoas vai querer consumir. Só que daí é que tá. Então, só por causa dessa lógica tu vai virar manipulador, porque de modo geral, tipo, praticamente qualquer vídeo de 10 minutos é manipulador. Sabe? Já começa por aí, sabe? Pela própria história de thumbnail, clickbait, tipo assim, cara, a base do YouTube é manipulação, que é a base da mídia, sabe? É a base da propaganda, sabe? O mundo foi feito pela lógica de manipulação, sabe? É tu conseguir prender a atenção das pessoas com o mínimo possível para obter mais resultado e maior retenção, tá ligado? Só que, né, como eu nunca quis ser isso, tá ligado? Eu nunca quis isso na minha vida pessoal e privada, sabe? Eu nunca, tipo, e não que eu nunca tenha omitido informações, tá ligado? Só que eu tô falando, tipo, porque é isso também que eu quero destacar, cara. Isso não quer dizer que eu seja assim, ó, que eu comento assim sincericídio. Eu não sou isso. Claro que eu sei mentir, claro que eu sei deixar de falar a verdade, claro que eu sei de não compartilhar com alguma informação que vai me prejudicar. Essas coisas eu tenho noção, só que eu não tô falando nem desses viés pessoais, sabe? A minha conversa, quando é abrangente, política e até neutra, sabe? Tipo assim, eu tô conversando com uma pessoa assim, que eu e essa pessoa gostamos de um filme. E daí essa pessoa fala que gosta pra caralho de uma cena que eu detesto. Aí eu tenho essa coisa na minha cabeça, eu fico assim, bom, ou eu detesto essa cena, eu acho essa cena uma bosta, tá ligado? Uma bosta. E se eu simplesmente falar, bah, essa cena é incrível, fantástica, poderia dar certo,
Poderia ser uma boa relação, a pessoa podia falar, nossa, que legal, sabe? Se é um cara, podia firmar o nosso vínculo, se é uma menina que eu tô flertando, poderia ser algo bacana, sabe? Eu poderia cometer isso daí, né? Só que daí eu penso assim, não, tipo, eu não vou dizer assim, eu não gosto, eu acho uma bosta. Tipo, a não ser que eu acho uma bosta, sabe? Aí esse é o dilema que eu penso, bah, eu já, tipo, essa pessoa tá me perguntando sobre algo que eu já pensei pra caralho, entendeu? Aconteceu dela tá me fazendo uma pergunta sobre um tema que eu tenho muita coisa pra falar. E daí eu me vejo nisso. Eu me vejo nessa questão, tipo assim, quanto mais eu falar, pior vai ser, geralmente, tá ligado? Porque quanto mais eu falar, a pessoa vai entender, nossa, esse cara ficou falando 10 minutos sobre esse assunto, é porque é a coisa mais importante na vida dele, mas tipo assim, não, cara, eu consigo fazer isso sobre qualquer coisa, sabe? Eu que escolho parar justamente, eu sei, porque, em primeiro lugar, eu sei que é insuportável, tá ligado? Sou um ser humano, eu sei viver com as pessoas da sociedade. Sou bem estranho, sou diferente, sou meio, né, algumas questões meio de que exigem alta manutenção, sim, né? Mas ainda sou ser humano, ainda sei como interagir com as pessoas, sabe? Nesse quesito, sabe? Mas então é isso, tá ligado? Eu me tornei esse palestrinha, entendeu? Que dá nos nervos em muita gente, mas olha, foi a minha reação natural a não querer ser um manipulador, tá ligado? Como assim me incomodava a ideia de que, tipo assim, nossa, deixar de falar coisas que eu sei que, tipo assim, que são pertinentes, sabe? Tem relevância, tem a ver com esse assunto, tipo assim, nossa, como é que eu vou tocar nessa ideia que eu acho bacana, que eu acho legal e tal, só que eu sei que tem gente que critica ela sobre esse ponto de vista, que às vezes eu posso achar patético, mas às vezes eu posso achar coerente, né? E tem gente que elabora esse outro ponto, tem gente que tem essa outra história aqui, e daí eu me sinto na obrigação de trazer cada vez mais, entendeu? Como eu falei, isso é uma mentalidade inclusiva, inclui o que tu sabe, inclui o que tu já viu, inclui o que tu tem pra dizer. E fazendo esse processo, cara, tu perde um monte de gente no meio do caminho, sabe? Tu perde as pessoas que não gostam de conteúdo muito grande, né, muito denso, enfim, com longa duração mesmo, sabe? Pra ser bem específico. E com isso eu não tô querendo dizer que é cabeçudo, muito inteligente, né? Embora mais cedo eu tinha falado o termo transcendental, tá ligado? Não, mas é porque eu quero dizer transcendental, cara, é transcender além da lógica materialista, tá ligado? Se pra ti isso não é importante, tudo bem, ignora tudo isso que eu falei. Mas na minha opinião, na minha forma de enxergar o mundo, sabe? O materialismo é prejudicial, da mesma maneira que o egoísmo, da mesma maneira que o imediatismo, né? E eu tento ser o antagônico a todas essas coisas. E para mim, né, quando eu falo transcendental é isso, é enxergar além da matéria, perceber a vida como algo além disso aqui, então, respeitar as etapas que vieram antes e depois da vida, da mesma maneira que tu respeita a vida, sabe? E tu não achar que a matéria e o que tá acontecendo aqui agora é mais importante do que o que já veio antes e o que está por vir ainda, tá ligado? Então é isso que eu quis dizer, aquele momento que eu não sei se eu tinha martelado, sabe, de vez, assim, na cabeça do problema, na cabeça do assunto. Né? Mas agora que eu tava falando, né, antes disso que eu voltei, senti que eu tinha que concluir esse assunto, né, mas acho que eu consigo me recordar. Ah, sim, eu tava concluindo sobre a questão de eu não querer ser uma pessoa manipuladora. É por isso, entendeu? Porque eu vejo como são as pessoas manipuladoras, eu sei como elas se portam, eu vejo que assim, bom, pra esse cara, ou ele não sabe de certas coisas que diminuiriam o argumento dele, ou ele sabe e ele se omite. Aí entra a manipulação, entendeu? E no meu caso, cara, eu teria que ser essa segunda opção, entendeu? Não que eu saiba tudo, dono da verdade absoluta, mas uma pessoa entusiasta de informação, cara, sedento por conhecimento, que pesquisa, que vai atrás, que gosta de ter referências, que gosta de ver o que as outras pessoas falam, o que as outras pessoas acham, como que o que as pessoas usam para solidificar suas crenças, suas convicções e tudo mais, tá ligado? Quando tu faz esse processo, assim, ó, tu acaba descobrindo muita informação, não só contraditória, mas assim, são assim, elas são, além de ser contraditórias, elas são antagônicas, e de vez em quando as duas são bacanas, as duas têm, assim, um ponto positivo, mas tu vai ter que meio que fazer uma decisão, tá ligado? Porque se tu fortalecer uma das ideias, a outra vai meio que perdendo força, digamos assim, sabe? Então, cara, eu sendo uma pessoa assim, sabe, curiosa, interessada em saber, em pesquisar, em ver como é que a gente pode modificar a sociedade de uma maneira positiva, pra eu não ser manipulador, eu tenho que ser isso aqui que eu sou então, tá ligado? Eu tenho que entregar muito mais do que o pedido, digamos assim, porque daí eu sei que, tipo assim, ó, na minha consciência, tá ligado? Eu posso fazer um descarrego mental que saber, tipo assim, olha, eu defendi isso que eu acredito com verdade, com vontade, só que, né, eu não ocultei informações, eu não ocultei pesquisas, eu não deixei de citar pontos que eu acho que são interessantes, mesmo que contraditórios ou que antagonizem aquilo que eu quero, sabe?
Porque daí, né, eu não gostaria de ser um manipulador tão assertivo quanto eu sou, tão eloquente quanto eu sou e com o poder de persuasão que eu acredito ter, sabe? Então, eu vou para outra rota. Se torna um pouco demais, se torna um pouco exagerado, às vezes até meio arrogante, como os outros percebem, embora, né, eu não acho, particularmente, de verdade, a minha percepção sobre mim mesmo não é que eu seja arrogante, não é porque eu dou credibilidade para as minhas palavras, para minha voz, para minha maneira de enxergar o mundo, não é porque eu me enxergo como um ser humano e por ser um ser humano, portanto, não estou abaixo de ninguém, estou em igualdade a todos os outros seres vivos desse planeta, sabe? Por eu ter essa visão de mim, eu não acho que isso me configura como uma pessoa arrogante, né? Só que como muitas pessoas estão acostumadas a se achar diminuídas ou abaixo de outros seres humanos, seja porque os outros seres humanos têm um currículo maior do que o deles, têm um salário no mesmo maior do que o deles, enfim, seja lá o que for, sabe, que as pessoas acreditam que isso é suficiente pra eles terem que demonstrar submissão, tá ligado? Submissão, porque é só isso que eu peço, tá ligado? Só isso que eu peço. Respeito, sabe? Respeito, igualdade, entendeu? Então, assim, eu não acho que as pessoas têm, na hora que elas querem se manifestar publicamente, visando o bem, o amparo, o crescimento social, né? Eu acho que dá pra gente falar sobre esses assuntos, entrar nesses temas assim, com humildade, responsabilidade, mas ao mesmo tempo assim com uma forma propositiva, tá ligado? Que é isso que eu faço aqui, entendeu? Eu sei que meus programas, né, com essa duração inteira, a tendência é que quanto mais o tempo passe, as pessoas que ficam ouvindo até o final, tipo, estão sujeitas a ouvir outras ideias que, se não são contraditórias ao que elas acreditam, pelo menos são agregadoras, sabe? São outras ideias para elas pensarem, para terem base, para utilizarem tudo que eu falo para construir mais, para pensar mais, para discordar ou para concordar, mas para continuar construindo através daquilo que eu já construí aqui, sabe? Então, eu sei que essa é a minha intenção e eu acredito que a maioria das pessoas que fazem parte da audiência do meu programa recebem assim o seu conteúdo, sabe? Porque o mundo tem essa constante, assim, não digo assim, nessa necessidade, mas, tipo, de vez em quando as pessoas, assim, tentam descredibilizar posicionamentos alheios, discursos alheios, como se para a pessoa estar, assim, se importando com algo, em primeiro lugar ela precisasse, sei lá, ter um diploma, tá ligado? Ela tivesse que ter um estudo, como se como se houvesse algum diploma que fosse pegar e dar para alguém validação suficiente para ele se atrever a conversar sobre as coisas que eu tô conversando aqui, sabe? Então, assim, eu entendo muito bem, cara, que não sou eu sozinho, sabe, do meu quarto falando sozinho, que vai modificar pontos da nossa sociedade, da nossa cultura, unicamente através da força de vontade, tá ligado? Mas eu sei muito bem que a única coisa que realmente pode ser feita para transformar uma estrutura, uma sociedade, uma nação, uma cultura, é através da conversa, do diálogo, e essa transformação vem através de razões, assim, culturais, tá ligado? Culturais por adequação, por convencimento, sabe? Por coisas desse tipo que permitirão com que cada vez mais e mais brasileiros tenham mentalidades que, na minha opinião, tipo assim, não precisam se assemelhar com a minha, mas assim, pelo menos elas convergem, sabe? Pelo menos assim, em buscas individuais de crescimento e em buscas coletivas de crescimento, eu acredito que mais e mais brasileiros podem se encontrar e nós irmos construindo essa rede, tá ligado? Essa rede que vai ajudar a reconfigurar, como posso dizer assim, um ambiente da internet brasileira, sabe? Um ambiente nacional na internet, digamos assim. Não sei se é um tema mais correto, sabe? Mas então, é isso, tá ligado? Não é como se fosse aparecer alguém que tem, assim, um currículo, estudo e profissão diferente, suficiente, expertise suficiente para que ele seja capaz de sugerir, sabe, uma mudança objetiva e prática que, seguindo aquela receita, aquela diretriz, nós vamos reestruturar, sabe, automaticamente, e todos esses potenciais perigos, esses potenciais danos que eu tentei elaborar aqui nesse programa sem contexto, serão eliminados ou combatidos, sabe? Então, né, eu já tô fazendo a minha parte a partir desse momento, tá ligado? Eu já tô refletindo sobre essas coisas, eu já tô atento. A minha maneira, eu já tô tentando reforçar para as pessoas que elas têm que tomar cuidado com o que elas usam na internet. Olha, para falar extremamente sincero, para ser bem sincero para vocês, é que eu já tô no momento que eu vou encerrar o programa, então meu pensamento já tá meio que começando a ficar embaralhado, sabe?
porque, né, já deu o suficiente por hoje. E conforme eu tô para encerrar, eu sei que tem várias outras coisas que eu ainda deveria ter abordado nesse tema, porque assim, tem coisas que eu já falei até em programa sem contexto que estão me lembrando aqui, que eu penso, nossa, essa é outra coisa que eu posso trazer para esse programa aqui, que também fortalece esse meu argumento de que, assim, nós termos a intenção de ajudar os outros e aprendermos a transmitir essas intenções de uma maneira que não é arbitrária, que não é ditatorial, que não é tipo assim, nossa, viva como eu porque eu sei viver melhor do que você, tá ligado? É assim, olha, pensa nas atitudes que tu faz, reavalia que tipo de consequências essas atitudes trazem para ti, porque eu gostaria sim que tu tivesse um maior desenvolvimento pessoal, sabe? Um maior movimento emocional, psicológico. Eu gostaria sim de ver outros brasileiros da base da sociedade, outros brasileiros que vão me ajudar a construir um país mais íntegro e justo para todos nós. Eu gostaria de ver sim esses brasileiros refletindo sobre certas coisas que talvez eles ainda não tenham pensado. Então, essas são as ideias propositivas e transformadoras que eu gosto de encerrar os meus programas sem contexto, sabe? Mesmo que no final das contas, sabe? Tipo, como eu já falei em alguns outros programas, tá ligado? Eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar aqui falando por 1h30 e no final do meu programa eu vou invalidar tudo aquilo que eu mesmo disse, tá ligado? Tudo aquilo que eu mesmo disse eu vou dizer pra vocês, então, não deem bola pra nada que eu falei aqui, eu sou um imbecil, eu não sei de nada, tá ligado? Não, cara, eu não sou um imbecil. E não quer dizer que eu não sei, tipo, eu ia dizer que eu não sei, e não é que eu não saiba de nada ou que eu saiba de alguma coisa, tipo, eu sei de alguma coisa, mas eu saber de alguma coisa não quer dizer que eu sei de tudo. E eu dizer que eu não sou um imbecil não quer dizer que eu não cometa erros, que eu não possa cometer deslizes, mas aqui no presente momento, cara, no que foi dito aqui nesse programa, a minha intenção era sim de construir, sabe, de ajudar as pessoas a refletir sobre como que elas usam certas coisas, e como eu falei, acabei dando poucos exemplos, porque alguns dos exemplos que eu dei eram tão grandes e abrangentes que para eu atacá-los de maneira assim direta e não ficar só na subjetividade, eu tive que ir descendo para camadas mais profundas, mais complexas desse tema, que me fizeram acabar falando, tipo, praticamente 1h30 só disso, né? Mas, enfim, também falei de música no começo, né? Agora que eu me lembrei. Mas eu vou deixar avisado que esse programa, que, tipo, não é conclusivo, obviamente, quando eu reescutar ele, eu vou fazer anotações de outros pontos que eu deveria ter desenvolvido e tudo mais, ou até possíveis correções. Só que, né, eu não vou continuar falando desse assunto no próximo programa, porque o próximo programa, o programa Sem Contexto número 180, eu vou estar analisando mais 30 episódios do One Piece, né? Talvez vocês ainda não tenham percebido a minha periodicidade, né? Periodicidade? Eu não sei, acho que eu tô errando essa expressão, né? Mas eu queria dizer que não perceberam como é que funciona o período que eu uso para falar de One Piece, né? Basicamente, mentalmente eu fiz que a cada 15 programas sem contextos eu vou analisar 30 episódios de One Piece, porque daí me dá um bom tempo, assim, de reassistir os episódios, né? E também me dá um tempo de que eu não preciso, tipo, esse assunto não fica tão presente, mas ao mesmo tempo ele não desaparece por completo do radar dos ouvintes, né? Então, o próximo programa, o programa Sem Contexto, 180, vai ser sobre os próximos 30 episódios de One Piece, né? Que para quem tá acompanhando a análise, eu vou analisar agora do episódio número 61 até o episódio número 90 deste anime, que é o meu favorito. Mas no programa seguinte, cara, no programa Sem Contexto 181, a não ser que role algo assim surpreendente, algum assunto que eu tenha que comentar de imediato, por qualquer razão que seja, ele será um programa derivado desse aqui, sabe? Eu vou aprofundar mais alguns tópicos que eu acredito assim, que vale a pena observar quando se fala dessa história de que o brasileiro médio é tão presente, tão ativo na internet, e o que isso significa, né? E como eu já falei, significa coisas ruins no presente momento, mas eu não vivo pensando no momento, eu vivo pensando no futuro, e eu realmente acho que a gente ter acesso a essas informações nos permite reavaliar, reestruturar, reimaginar de como que nós vamos querer o futuro, sabe? Como que nós gostaríamos que fosse o futuro? Queremos que o brasileiro médio tenha mais acesso à internet? Se o brasileiro médio tiver mais acesso à internet, ele vai consumir o que na internet? A internet vai ser o quê? Vai ser sinônimo de quê para o brasileiro? De aprendizado, de conhecimento, de informação, de integração, de conteúdo de qualidade? Ou a internet para o brasileiro médio vai ser um sinônimo assim de pornografia, polarização, discussões, brigas, sabe, fofoca e tudo mais, né? Então, essa é o, como posso dizer assim, o campo final não era bem isso, né?
a paisagem, talvez, né? Pode ser. A paisagem final que eu queria deixar na mente de vocês, tá ligado? Esses dois mundos ainda são possíveis, sabe? Esses dois futuros ainda podem acontecer. O cenário do Brasil não está definido, não está marcado de maneira assim, imutável, sabe? Daqui a 20 ou 30 anos, o futuro de como vai ser a relação do brasileiro com a internet, e se isso se aprofundou, se reduziu, se o brasileiro aprendeu a extrair melhores coisas, se foram criados assim, como posso dizer assim, grupos de união e pontos de convergência, e a gente está utilizando a internet como mecanismo assim, não só de formação, né, mas de certa forma a gente está aprendendo a utilizar essa ferramenta para fazer com que a sociedade tenha mais voz. Nossa, e agora que eu me liguei que eu ainda nem entrei, tipo, num assunto que agora eu ia mencionar dos dois lados da moeda, sabe? De como que a gente poder organizar de uma forma que fique menos assim, que ao mesmo tempo que não cerceia a liberdade, ainda assim não deixa impune, né? Tipo assim, os verdadeiros crimes que podem ser cometidos através da internet, porque, de certa forma, no presente momento, a internet ainda permite que as pessoas façam e falem certas coisas que fora dela não acontece da mesma maneira, sabe? Não tem a mesma impunidade, não tem a mesma leveza. Então, essa é uma das coisas que, né, eu deveria ter aprofundado mais nesse programa, mas agora é tarde demais, tá ligado? Simplesmente, se eu quiser começar a entrar nesse assunto e elaborar todos os temas, ser tão inclusivo e refletir seriamente sobre os pós e cons e tentar não chegar a uma resposta final, mas pelo menos passar para vocês aquilo que eu já refleti sobre esse assunto e deixando claro que não é algo tão simples como deixa fazer o que quiser e tá tudo bem, ao mesmo tempo que não é assim, cerceia a liberdade das pessoas porque é o melhor jeito, sabe? É um bagulho muito mais complexo e com muito mais variáveis e que realmente eu vou deixar pro próximo programa, porque daí eu posso continuar a partir daqui, entendeu? Eu posso, né, redirecionar as pessoas para esse programa aqui, ouvir todos esses papos, todas essas brisas, e daí tentar, a partir disso, não me repetir e trazer vários outros pontos que eu não sei se vão render um programa por inteiro, mas qualquer coisa daí eu preencho com outros assuntos sem contexto que eu gosto de fazer, né? Mas é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.